E aí, pessoal, beleza com vocês? Olha, semana muito especial aqui pra gente, né? Estamos gravando aqui episódios no mês de dezembro, em meio à Copa do Mundo, né? Brasil aí recentemente meteu 4 na Coreia aí. Caramba. Então, tamo junto, hein, Brasil? Vamos lá. Não dá para passar batido aqui sem falar a respeito do Brasil. E hoje nós vamos gravar um episódio, o 48º episódio do Bicast, que é um programa que o podcast, o Bicast, ele tem um propósito por trás dele. A gente não convida pessoas aleatórias aqui. Sim. Todos que são convidados aqui é porque tem algum detalhe na história de vida, na história empreendedora, que serve de inspiração para todos. E hoje a gente tem uma convidada também aqui. Eu posso dizer hoje que é uma convidada especial, porque é uma convidada aqui que tem habilidades, eu posso dizer assim, muito parecidas com as que eu tenho, e trabalhamos com coisas muito parecidas também. Sim. Né? Então, para mim é uma honra hoje ter uma profissional do calibre desta mulher que está aqui hoje, com uma história sensacional que eu já ouvi, mas que assim, com uma riqueza de detalhes que a gente vai falar hoje, que possivelmente vai surpreender você que está assistindo a gente aqui. E eu já aproveito e peço para vocês fazerem dar aquela força para a gente. Para você é só um like, para você é só uma inscrição. Para a gente é levar essa informação, essa cultura para muitas pessoas aí no Brasil inteiro e quiçá no mundo, tá bom? Então, começando o episódio de hoje, eu aqui mais uma vez, e por uma curta temporada, hein, Diogão? Nosso host aí, né? Na terceira temporada tem novidade aí. Tem pessoas que vão ser convidadas para apresentar o Bicast. E eu vou ser apenas um coadjuvante, né? Então aproveite enquanto o Pedro tá por aqui ainda, porque pode ser que ele fique escasso. Tá bom? Então segue a gente no Spotify. Em algum lugar aqui na tela tem um QR Code. Aponta a câmera do seu celular. Obviamente, se você está assistindo pelo celular não vai dar. Mas se você está assistindo no dispositivo aí no computador, na TV, aponta e segue a gente no Spotify. E também aqui pelo canal do YouTube, se inscreva e ative o sininho. Toda quarta-feira, a partir das 8 horas, a gente está sempre fazendo transmissões novas aqui e com personalidades. Lembrando para vocês que todas as pessoas que a gente traz aqui são sempre mais interessantes, com histórias mais escabrosas, bombásticas que a nossa. Então aproveite, tire muito proveito e não esquece de deixar perguntas, comentários, enfim, o que você achou do episódio, beleza? Agora eu queria um corte seco para aquela câmera e que vocês dessem boas-vindas para Lúcia Souza, que está aqui com a gente hoje. Como é que pronuncia aquela... Antes dessa parte do desenvolvimento pessoal, Lúcia Souza tem habilidades com cabelo, né? Como é que chama mesmo? É hairstylist? É isso aí, que chique, não. Até o nome já é chique, né? O nome em inglês já, e ele já começou por aí. Mas antes de eu começar a falar de mim, você falou uma coisa muito interessante, né? Que aqui pra minha galera que tá aqui no meu Instagram também, você falou assim, de alcançar mais pessoas. Isso. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, galera. Você aí que assiste o Pedro, eu conheço ele há muito pouco tempo, apesar de já ter ouvido falar dele muito aqui na cidade, por ser uma pessoa que ele quer levar informação, que ele quer ajudar, que ele quer melhorar a vida de outras pessoas, que é isso que é o seu trabalho, que aliás foi por isso que a gente se conectou. E eu tô aqui hoje para contar um pouco, agregar valor na vida de vocês, trazer alguma coisa de relevância mesmo, né? Que nós possamos estar aqui ajudando hoje. Então a missão nossa hoje aqui é bater um papo que vai fazer tua cabeça explodir positivamente falando, e a tua missão aí do outro lado é compartilhar com as pessoas para que mais pessoas se inspirem, para que mais pessoas acreditem que é possível. Exatamente. E acreditem em si, né? Porque eu tenho uma frase que eu falo. Talvez eu já tenha dito pra você, talvez não. Mas eu não acredito. Eu sempre fui um cara inconformado com a vida. Eu não aceito a vida do jeito que disseram pra mim que é. E em anos mais recentes eu cheguei à conclusão de que assim, não é possível que Deus deixou apenas 10 gênios no mundo. É o Einstein, é o Charles Darwin, o cara que inventou a lâmpada, os irmãos Grint do avião. Não é possível. Não. Eu acredito que Deus tenha dado o dom da genialidade para todos nós, só que alguns ainda não encontraram.
Outros já encontraram, mas ainda não estão na sua máxima performance. É isso aí. Daquela área, mas alguns ainda não se encontraram e a gente está aqui para te ajudar a se encontrar. Exatamente, porque é isso que acontece mesmo, né? E a maioria, com certeza, nem imagina o poder que tem, né? Com certeza. Porque esses gênios que você está falando aí, todos eles tiveram histórias e cenários muitos parecidos com o que temos hoje, mas são poucos os que despertam, né? Que eu estava falando agora pro Diogo agora há pouco, da nossa cegueira. Porque eu costumo falar, galera, que nós seres humanos, por muito tempo da nossa vida, nós andamos como cegos mesmo, literalmente. Cegueira mental, espiritual, emocional. E tá tudo muito disponível, eu costumo falar. E uma das coisas que nós fazemos, e se você olhar para os grandes, o que eles corriam atrás não era de dinheiro. Eles corriam atrás de uma realização que eles queriam mostrar que era possível. Se você pegar a história de todo mundo que conseguiu de verdade fazer algo grandioso na vida, o objetivo deles não era enriquecer financeiramente. Que o dinheiro, ele vem por último. O dinheiro é uma consequência daquilo que eu sou, daquilo que eu me torno, daquilo que eu faço. Né? Que tem, inclusive hoje, né, que escancara, mas as pessoas muitas vezes nem prestam atenção, né? É ser para poder ter. Com certeza. Né? É ser, fazer e ter. E as pessoas invertem. Elas querem, elas querem ter, elas querem ser... Elas querem ter para poder fazer. Ter antes de ser. Exatamente. Aí não combina isso não dá certo de maneira nenhuma, e é onde muitas vezes tem pessoas até que conseguem coisas financeiras, mas perde com muita facilidade também, né, Pedro? A gente sabe disso. Então, o caminho não tem segredo. O caminho é evoluir e é se conhecer. Eu falo assim, Pedro, se todo mundo parasse para se olhar, se perceber e se conhecer verdadeiramente a sua essência, todo mundo ficaria rico financeiramente. Porque o segredo é esse. O segredo é quem eu sou, o que eu estou fazendo, quem eu sou na essência. Quem eu sou? Então, o que eu estou fazendo nesse planeta? Começa a se observar. Sim. E você começa a mudar toda a sua história. Sim. Começa a mudar. Que foi o que aconteceu? Comigo, com você, com meu marido, que também tem história muito semelhante. Eu falei para ele, vamos, amor. Vamos lá participar do podcast. Não, vai que eu vou ficar assistindo daqui. Porque a gente fala muito sobre isso. As nossas histórias são muito parecidas. E nós ainda estamos só no começo, né? Exatamente. Porque você também só está no começo. Eu tô com... Não vou falar quantos anos eu tenho, mas eu tô muito jovem. Viu? E desse mês foi a primeira mulher que chegou aqui desse mês e... Não, o Diogo tá de prova aí. Foi a primeira mulher que chegou esse mês e não pediu pra trocar de lugar. A maioria chegou aqui e falou, esse meu lado aqui é melhor. Ai, que lado que é? Que lado que? Mas eu falo, né? Eu falo sobre isso também, que era uma coisa. Mas eu te falo que é o conhecer, né? Porque eu também já tive muito problema com autoestima. Né? Autoestima baixa. Hoje eu não... Hoje... Tô mais nem aí pra nada, cara. Você geralmente... Uma pergunta, porque você falou um negócio, eu não quero dar gafe aqui hoje. Não, né? Tô com a convidada ilustre aqui. Você falou que não vai falar da idade. Você não gosta de falar da idade? Eu gosto, adoro. Não tem problema nenhum. Então, eu gosto de gente assim. Imagina, gente, olha, se eu tô ficando velha é porque eu não morri nova. Então, assim, tu imagina, eu tô viva. Anota essa daí. Entendeu? Se eu tô ficando velha é porque eu não morri nova, não morri jovem. Então, é isso aí. Entendeu? Então, eu acho que... Como que eu vou ter vergonha da minha idade? Como que eu não vou querer falar? Né? Então, vamos começar do começo, porque é bombástico, é legal. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos papos de todos os episódios aqui que vai realmente impactar a vida das pessoas, né? Eu estou extremamente energizado, já gostaria de te dizer isso, porque você vai me entender. Não são todas as pessoas que a gente conversa que têm a mesma energia, a mesma vibração. Sim, e que acreditam em coisas muito parecidas e que vivencia muitas coisas parecidas. Parte do que você falou aí, temos histórias muito parecidas. Geralmente, não raro, quando você vê empreendedores de sucesso, você vê que o começo da vida deles foi ralado, foi difícil, foi perrengue. Sim. Né? Então, essa galera que eu vejo hoje querendo empreender,
facinho demais. Ai, não, já entrar ganhando 10 conto, não quer trabalhar pra ninguém. Calma, filho, calma que você tá muito equivocado. Eu prefiro chorar agora e rir depois. É isso aí. Né? Só que é o que você acabou de falar, as pessoas estão querendo ter antes de ser merecedoras de ter. Exatamente. Esse é o grande gap que eu vejo dessa geração. Calma, que no momento certo, quando você for merecedor, vai vir de cachoeira. Vai vir de cachoeira, exatamente. E não queira ter, não queira fazer coisas ou ter coisas ou acessar coisas assim, que ainda não está na fase para você acessar. Você não está amadurecido para botar a mão naquilo. Exatamente. Até porque você não consegue sustentar o conhecimento. É por isso que eu falo para você que a base é o conhecimento. Porque, por exemplo, se há 10 anos atrás eu tivesse assim, acesso às coisas que eu tenho hoje, talvez eu não saberia lidar com isso. Entendeu? Então, assim, tudo é no seu momento, tudo é no seu tempo, tudo é na sua hora, e é conforme você vai. É tipo assim, você vai lá para você lapidar um diamante, você começa lapidando devagarzinho, você vai tirando, você vai limpando para ele poder brilhar. Agora tem gente que já quer talhar o negócio entendeu? Então se quebra inteiro. Exatamente. Então, se as pessoas entendessem que é assim que funciona a nossa vida, seria bem diferente. As pessoas conseguiriam, com certeza, prosperar, porque uma das minhas entregas de chaves que eu falo muito aqui para minha audiência, inclusive, é que a prosperidade ela é disponível para todas. E eu sou estudiosa de Jesus, né? Jesus, para mim, ele é o maior ídolo que eu tenho. Então, todas as minhas falas, todas as coisas que eu estudo hoje está baseado na história dele. Porque se a gente presta atenção no que ele fez, no que ele é verdadeiramente, a gente não erra. Nós não queimamos etapa, nós não queimamos nosso filme querendo fazer coisas que a gente não vai sustentar. Com a humildade e com a simplicidade que ele teve, ele ensinou tudo o que nós precisamos aprender. Né? Ele ensinou sobre a humildade, porque tem gente, como você falou assim, tem pessoas que até conseguem ganhar dinheiro. Muita gente, a primeira coisa que faz quando começa a ganhar dinheiro, que acha que riqueza, prosperidade é dinheiro, é se tornar uma pessoa extremamente arrogante, passando por cima das outras pessoas, pisando em cima dos outros, achando que tá sei lá como. E isso, cara, é triste demais. Sabe por quê, Pedro? Porque hoje, com tudo que nós temos, talvez para muita gente é muita coisa, mas para muitos não é nada. Mas assim, hoje, se eu parar aqui agora de respirar e morrer aqui agora, eu não vou levar nada, né? Até a roupa eu vou ter que me escolher para colocar. Então, se as pessoas conseguissem entender isso, eles dariam mais valor à vida, valor às pessoas, valorizava momentos. Eu sou de momento, para mim nós só temos agora. Eu não tenho nem daqui quando eu descer esse elevador, que eu nem sei se eu chego lá embaixo. Você entendeu? Então, assim, se as pessoas parassem... Mas é tudo assim. Na vida eu levo isso todos os dias. E aí eu falo isso para as pessoas que me seguem. Acompanhe, faça isso por 21 dias. Use e essa ferramenta que você tem, que é o seu tempo, para viver de verdade. Viver o momento agora. O que eu estou fazendo agora. O que eu estou falando. O que eu estou pensando. O que eu estou comendo. O que eu estou fazendo. Nós só temos agora. Mas as pessoas, elas ficam preocupadas com o que vai acontecer amanhã, com o que aconteceu ontem. É por isso que é tanta gente depressiva e ansiosa, né? Você sabe que você falou do tempo, é uma coisa muito interessante. O tempo, na minha concepção, é o maior ativo que Deus deu para o ser humano, né? Não é à toa que na Bíblia, em toda a sua extensão, 2 ou 3 passagens que se referem ao tempo dessa forma como eu vou mencionar, fala que a gente tem que comprar o tempo. Não fala que tem que vender e nem fala que tem que desperdiçar. Exatamente. E é o que a gente mais faz. Desperdiça o tempo que tá se escoando pelo ralo ou então vende o tempo a troco de banana. É isso aí. Né? Então, se as pessoas elas entendessem que o maior ativo que Deus deu é o tempo, elas não ficavam com essa cabeça dessa frase americana, the time o tempo é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Imagina, e aí tudo está pautado no dinheiro. Então a pessoa escolhe a profissão, vou fazer faculdade disso, porque isso aqui vai me deixar, isso aqui eu vou ganhar bem. Exatamente. Então a ideia não é eu ter uma profissão para ajudar o próximo, a ideia é eu ter uma profissão que me enriqueça. Exatamente. Mas qual que é o problema disso, Pedro? Não, por hora não tem nenhum problema, mas você vai perceber que a longo prazo
Nada que é feito sem um propósito não dá satisfação, não é perene, não se sustenta. Não se sustenta mesmo. E quando a gente fala de tempo, né, obviamente você tem uma história empreendedora que cumpriu aí uma fatia de tempo, né? Sim. Nem sempre você foi empreendedora, você teve a sua caminhada empreendedora, que eu digo assim, tendo um negócio próprio, né? Porque a gente sabe que, se for olhar no dicionário, a definição de empreender é se empoderar do que você tem de melhor para resolver problemas difíceis. Então, viver é empreender, né? Resolver problema complexo. Mas como é que você começa? Da onde você veio? Qual que é a cidade você veio? Com quantos anos? O que você fez? Com quem você falou? O que fez você chegar até a empreendedora que você é hoje? Vou contar então, né? Muita gente aqui que me conhece, aqui que tá no meu Instagram, sabe da história, mas vocês não, e muita gente aqui que tá no YouTube não. Eu sou cearense, né? Eu sou de uma cidade chamada Brejo Santo, no interior do Ceará, uma cidade pequena. Na realidade, eu não era nem da cidade, tá? Nós nascemos num sítio. Chamava Sítio Mutamba, afastado, eu acho que uns 13, 15 quilômetros mais ou menos da cidade. E eu sou filha de... Na nossa família são 15, minha mãe teve 15 filhos, mais 6 do meu pai, então no total era muita gente. Era muita gente, minha mãe teve 15 filhos, se criaram 11. E assim, no mato não tinha água onde a gente morava, a gente tinha que buscar água em barreiro, foi um sofrimento. A minha infância, de verdade, quando eu me lembro, de onde eu me lembro pra cá, era uma situação bem complicada, bem difícil. Mas assim, Pedro, o que eu falo é assim, que eu digo que tem pessoas que, eu não sei, às vezes eu falo que, inclusive eu já falei isso muitas vezes no meu Instagram, que eu acho que eu fui um pouco meio que escolhida, de pequenininha, porque assim, eu falo que eu vivia lá, mas eu estava de corpo presente. Alma, espírito, eu não estava lá. Tipo, você não se sentia pertencente. Eu não me sentia pertencente àquele lugar de maneira nenhuma. Eu achava que não era aquilo. Eu achava que não era aquilo. Você entendeu? Então, assim, eu acho que porque eu admirava meu pai demais. E assim, meu pai, ele hoje é meu mentor de avanço. Ele é meu mentor de avanço. Então, hoje eu peço sabedoria para meu pai, que já é falecido há muito tempo. Mas assim, porque eu achava ele muito ousado. E meu pai era de avançar mesmo. Meu pai, ele era danado para fazer as coisas. É que assim, ele não estudou, ele não conhecia as ferramentas, não tinha o que nós temos hoje. Mas assim, era um cara muito, sabe, de pegada mesmo, de avançar, e ele tinha muita ousadia. E eu com mais ou menos uns 10 para 11 anos, eu já tava assim, tipo, não é aqui, não é isso, muito novinha. E você perguntou do empreendedorismo, né? De onde nasceu esse empreendedorismo? Eu acho que eu já nasci com. Porque assim, eu com 11 anos, eu aprendi a fazer crochê. De 10 para 11 anos. Foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer. E eu fazia para vender. Eu fazia para vender com 11 anos. Você imagina uma criança... Hoje, é que naquele tempo, uma menina com 11 anos era uma criança. Hoje não, hoje já são moças. Moças mudou, né? Essa geração de agora. Mas naquele tempo eu fazia roupa de criança para vender. Roupinha. De 10 para 11 anos. Caramba. Com 11 anos, a minha mãe, um dia eu brigando com a minha irmã mais nova do que eu, a minha mãe pegou nós duas e amarrou num portão pelo cabelo. Eu tinha um cabelo bem fininho e longo, comprido. De franja, assim, né? Era a coisa mais linda do mundo, assim, bonita, sabe? E aí, mãe pegou nós duas e amarrou num portão. Os cabelos? Pelos cabelos. Amarrou nós duas e nós tínhamos que ficar juntinhas para poder fazer as pazes. Olha aí, esse é o padrão de criação. De criação, de educação, gente. Quando os filhos brigam, então essa é amarra os cabelos. Só que o que foi que aconteceu aí? Olha como que nada é por acaso na vida também. Nós ficamos lá e daqui a pouco nós tivemos que se fazer as pazes, senão nós não ia sair de lá. E a gente começou a conversar. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, viu? Quando a gente soltar daqui, vamos cortar nossos cabelos, porque a mãe não consegue mais prender a gente. Olha onde nasceu o cabelo, tá? E aí, ela falou, tá bom. Mas, rapaz, nós pegamos uma tesoura de cortar roupa, que minha mãe era costureira. Entramos pra dentro de um quarto lá e sapecamos os cabelos. Cortei assim que nem o seu, o cabelo dela, bem curtinho. Mas é de brincadeira. Não, o meu também, nós cortamos, mas o dela... Mas assim, ó, vou falar uma coisa pra você. A sensação
Eu nunca me esqueci. Isso foi uma coisa que marcou a minha mente, porque a sensação que eu tive de ver o cabelo cair no chão, assim, foi uma coisa sobrenatural. Eu falei, meu Deus, que negócio legal de cortar isso! Começou aí, com 11 anos. Aí eu queria cortar o cabelo de todo mundo. Então, assim, com aquela tesourona de cortar de roupa, eu comecei a cortar o cabelo da molecada. De todo mundo que chegava lá. Deixa eu cortar seu cabelo, deixa eu cortar seu cabelo. Resumindo, quando eu tava com os 14 anos, uma irmã minha, das mais velhas do meu pai, né, que era filha só do meu pai, morando na cidade, me chamou pra mim morar lá, pra mim arrumar um emprego. E eu fui trabalhar num salãozinho. O salãozinho não era do tamanho disso aqui seu, não era desse tamanho, né? E eu fui trabalhar lá. A princípio, a mulher queria que eu fosse fazer unha. Eu nunca tinha feito na unha, mas eu sei fazer. Eu fui fazer unha. Você querendo ir pra cortar cabelo e ela falando que ela disse, não, você pode fazer unha. Eu digo, você sabe fazer? Eu digo, sei. Eu não sabia fazer nada, mas eu falei, eu sei. E eu fui fazer unha. Cortei um bife de um rapaz uma vez lá do moço e tal. Comecei a fazer, eu aprendi. Tanto que depois eu aprendi a fazer tudo, tá? Eu também fui manicure, eu fiz um monte de coisa na época. E aí eu via ela cortando cabelo. Falei assim, eu quero fazer cabelo. Aí um dia eu perguntei pra ela se ela deixava meu sobrinho ir cortar o cabelo, Josivan. Eu acho que uma hora ele vai ver essa live aí até. Foi o primeiro cabelo que eu cortei. Ele era da minha idade, mais ou menos, o menino, meu sobrinho. E eu cortei o cabelo dele. E a mulher ficou assim, meu Deus do céu, sabe? A cabeleireira falou, cara, ela corta cabelo bem demais. E aí... Porque aí você tava com uma tesoura de cabeleireiro. Aí eu tava com a tesoura dela de cabeleireiro. Ela disse, não, eu vou começar a deixar você. Com 15 anos, quando eu fiz 15 anos, ela já deixou o salão comigo e veio para São Paulo fazer curso. Ficou 1 ano aqui e eu fiquei 1 ano cuidando do salão dela. Mas assim, ó, nessa altura aí... Não era dinheiro, tá? Eu não visava dinheiro. Eu não me lembro nem quanto eu ganhava naquele tempo. O que eu gostava era de fazer o cabelo. E aí eu não via a hora de fazer 18 anos pra sair de lá pra fazer curso, né? Só que com 18 anos, e meu pai, aqueles camarada bravo, não, vai filho, debaixo ali da... Né? Meu pai era isso. Com meu irmão, ele falou assim, não, ela não vai agora. Porque a Irene, uma das minhas irmãs, já tinha vindo pra cá e tinha casado. E ele não queria que as outras viessem. Então não queria deixar... Eu vim para ficar. Falou, não, o João, que era um dos meus irmãos, leva ela e traz ela de volta. Vou contar uma história que você não sabe agora, dessa vinda pra cá, porque essa é um sarro, tá? Olha só, tu imagina uma pessoa do interior do Ceará, no meio do mato, na roça, né, que a gente foi criada assim. Lá não tinha um sobrado. Nunca tinha visto uma casa em cima da outra. Eu achava incrível ter uma casa em cima da outra. Eu falava, meu Deus, como que pode uma casa? Não sabe esse prédio não estava aqui hoje. E aí, para vir para São Paulo. O meu irmão tinha vindo já. Eles são muito safados, sem vergonha. E gostava de zoar com a gente. Sabe aquelas pessoas que gostavam de tirar sarro da gente? E eu, inocente de tudo, ele falou assim para mim, olha, Lúcia, São Paulo é um problema, tá? Então é o seguinte, eu vou com você, mas preste atenção, tu vai ter que tomar alguns cuidados, né? Pra não acontecer nada com você, né? Nessa viagem, eu vou levar você e vou trazer, mas olha, tem que tomar cuidado. Na rodoviária de São Paulo é cheio de ladrão. Então, assim, é muito ladrão. Então, você tem que tomar cuidado pra você não ser roubada lá. E eu já tava apavorada, né? Outra coisa, tem uma escada rolante lá no Tietê, na rodoviária Tietê, que é alta. E você tem que tomar cuidado, porque se a escada chegar lá em cima e você não sair dela, você é engolida por ela. Então, assim, a escada rolante pode lhe matar. Olha a situação que eu vi. E outra coisa, o elevador, não, o metrô. Se você tiver, se a porta pegar assim você, ela corta você no meio. Olha só. Não, pensa como é que a pessoa veio. Falou, meu Deus, eu tô indo pra carnificina. Cheguei na rodoviária, morrendo de medo, com um saco nas costas, porque era assim que a gente andava. Olha, hoje quando eu falo assim, você fala assim, nossa, Lúcia, mas ainda tem muita gente que vem assim, de lá. Com um saco de roupa. Com saco, as coisas, sabe, é aquele saco de açúcar, sabe? E eu me lembro que eu rasguei um saco, porque eu enganchei, coloquei no chão com muito peso na escada rolando, eu fui correr pra pular de cima e rasguei. Caiu farinha pra todo lado, porque eu tinha trazendo umas farinhas pra minha irmã que morava aqui. Então, assim, um fuzuê. E o medo que eu tive, a situação que eu vim pra cá, com todo esse medo. Eu vim muito medrosa. Com quantos anos? 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos, eu vim.
Beleza, esse sufoco. Cheguei na casa da minha irmã em Guarulhos, morrendo de medo. Eu tinha medo de ladrão, eu tinha medo de tudo, né? E aí, a minha sobrinha, eu fiquei uma semana lá. E essa semana, eu vou falar uma coisa pra vocês, que olha, você que ouve aqui a gente, às vezes, isso pra mim foi uma coisa que eu me esqueci, porque eu tava longe de casa, meu irmão chegou lá e me largou lá e foi embora, e eu fiquei sozinha com as minha irmã que eu não conhecia, minha sobrinha que eu não conhecia, numa casa de estranho, longe de casa, uma menina que nunca tinha saído, insegura, e naquele momento foi quando eu tive que me ser forte. Então, foi a primeira vez que eu me lembro na minha vida inteira que eu falei assim, eu preciso agir. A ação que nós temos que ter, porque tem a vida nos coloca em situações que tem hora que nós temos que agir. Ou então a gente paralisa e fica e não faz nada da vida. Naquele momento, eu cheguei lá, minha irmã falou assim, era para fazer um curso, né? Ela falou assim, você vai... A Ivani, que era uma das minhas sobrinhas, tá de folga na segunda-feira, eu cheguei numa quinta. Ela vai sair com você para procurar emprego. Ou para procurar a escola que você vai fazer. Eu digo, tá bom, fiquei lá. Você tinha ido, chovendo. Você tinha ido para fazer um curso. Só para fazer um curso de cabeleireiro. Fez o curso, volta. Era para fazer e voltar. E eu fiquei lá esperando. Esperei ela, esperei. E as meninas chegavam, não dava muita bola. Eu imagino, né? Um bichinho do mato, as meninas de cidade grande e tal. E eu fiquei tentando fazer amizade, eu sempre fui muito tentando fazer amizade, umas amizades mais ou menos. E chegou a segunda-feira, ninguém saiu comigo para ir procurar esse curso. E eu fiquei, o que eu vou fazer? Eu não queria voltar, porque assim, uma coisa que eu faço eu queimo ponte na minha vida, e isso foi desde criança. Eu não deixo volta. Quando eu cismo de fazer alguma coisa, Pedro, eu não deixo o caminho de volta. Eu não tenho um segundo plano, eu não tenho plano B. Eu falo, eu vou fazer e pronto, acabou. Meu marido sabe como que é isso. E aí, eu fiquei lá, né, segunda, na terça-feira de manhã, eu levantei, 4 horas da manhã, minha irmã levantou, e ela falou assim, onde você vai? Eu falei assim, eu vou procurar a escola hoje. 4 horas da manhã, porque ela tinha que viajar de ônibus, né? Porque a gente morava num bairro afastado, a casa dela era num bairro afastado. E ela falou assim, você não pode ir sozinha. Eu digo, por que não? Diga assim, olha, eu sei falar, eu vou perguntar. Tu imagina, não tinha celular, não tinha nada do que tem hoje, né? Uhum. E aí, eu falei, eu vou procurar a escola, eu tenho que achar, eu não posso ficar esperando. Digo, me fala pra mim que ônibus que eu tenho que pegar pra chegar no centro de Guarulhos. E ela falou, morrendo de medo, ela falou, diga, então fica tranquilo que eu vou e eu vou voltar. E eu fui. Sem ter nenhum conhecimento, sem saber onde estava indo, sem conhecer nada, do zero. E eu saí de casa, peguei o ônibus e fui pro centro de Guarulhos. E lá não tinha um mapa, não tinha um GPS, não tinha nada para mim procurar aquela escola. Eu passei o dia inteiro andando, a pé. Mas o mais louco, preste atenção, galera, que isso é uma chave, tá? Eu falo que hoje todas as coisas que eu vivi foi uma chave, porque assim, eu tava procurando o melhor. Eu achei um monte de escola de cabeleireiro, mas eu queria a melhor. Então eu passei por umas 5 escolas. Eu entrava, olhava, falava assim, não quero aqui não. Essa não deve ser boa. E eu saía e ia procurar. E por que não era boa? Porque eu olhava pro jeito que as pessoas estavam vestidas, pro jeito que as pessoas estavam dando aula. Eu não gostava da recepção, eu não gostava do jeito que as pessoas atendiam. Eu falava, não é aqui. E eu saía e procurava outro. Eu estava cansada, exausta, com fome, sem conhecer nada, mas eu procurei até eu achar a escola. Eu achei a Federação de São Paulo, na época era uma escola top. Hoje eu nem sei se existe, mas eu acho que existe sim. E eu entrei nessa escola e quando eu entrei eu falei assim, aqui que eu tenho que fazer esse curso. Porque assim, eu imaginava, eu vim de tão longe, passei por todo esse sofrimento, morrendo, com medo de morrer. Não vou fazer, eu vou fazer na melhor. E eu entrei nessa escola e aí eu perguntei lá, né, fui me informar, muito, assim, quase sem saber falar direito, eu não tinha estudado, né, eu já falei pra você, até essa época eu tinha o 2º ano do colegial, eu não tinha estudado. Porque não dava pra estudar, nós morávamos no mato, todo mundo, não, então assim, uma história bem... E aí, a moça falou, na época, vamos dizer que hoje fosse sair na faixa de uns R$2.000, mais ou menos, era o que pagava uma mensalidade naquele tempo. Era uma mensalidade de R$2.000? Era como se fosse hoje, naquele tempo, era uns R$2.000, porque eu lembro que era mais de um salário, era um salário e meio, mais ou menos, né? E aí
eu saí de lá, eu digo, mas eu quero fazer o quê? Determinação. Eu quero fazer nessa escola, pronto e acabou. Só que eu tinha consciência de uma coisa, meu pai não tinha condições de pagar. Sim. Não tinha condições de pagar, eu ia ter que ir trabalhar. Eu cheguei o seu pai, quando você ele falou que era ele que ia pagar. Entendi. Era para meu irmão me levar de volta, ele que ia pagar o curso, mas não tinha como. Só que tinha que escolher uma bem baratinha. Exatamente, é uma escola mais ou menos. E eu falei, tá, eu vou então trabalhar. Eu cheguei lá e falei assim, eu vou trabalhar. Eu vou ter que arrumar um emprego. Mas imagine só, sem experiência nenhuma, não tinha curso de cabeleireiro, porque eu já sabia cortar cabelo, mas não fui nem atrás disso, porque eles não iam me deixar trabalhar. E eu cheguei na casa da minha irmã e falei assim, Marisa, eu quero trabalhar. Ela disse, mas pai falou que não era para você trabalhar. Eu disse, mas eu preciso trabalhar. E você não vai falar para ele, porque não tem condições de pai pagar a escola que eu quero fazer e que eu vou fazer. Ela custa esse X, eu não me lembro, era naquela época, eu acho que não era real, era uma outra moeda, há 32 anos atrás. E aí eu peguei e falei pra ela, amanhã de manhã, onde eu vou procurar emprego? Ela disse, vai na Estrela. Era a fábrica da Estrela, né, das bonecas. Fica aqui perto e você vai lá, amanhã de manhã você vai lá e procurar emprego. Tem que fazer uma ficha, tem que não sei o quê. E eu fui no outro dia de manhã, do mesmo jeito que eu fui pra lá, e eu já tinha pegado segurança, peguei o ônibus e fui pra Estrela. Quando eu cheguei na Estrela, tinha uma fila, eu acho que de umas 300 mulheres na frente, na fila, esperando para ser chamada, para fazer uma ficha, para ver se ia ser contratada. Eu falei, não vou ficar aqui não. Peguei o negócio de volta e fui embora. Cheguei lá, eu falei assim, não, lá não. Onde que eu vou? Outro lugar. Ela disse, e agora? Eu disse, tem o aeroporto. O aeroporto de Cumbica, é aqui perto também. Eu digo, tá bom, então amanhã eu vou lá. Tá. Aí eu cheguei no aeroporto, sem conhecimento nenhum. Sim. Não conhecia nada. Cheguei lá e só vi que tinha gente entrando, subindo, descendo e tal. Aí eu me sentei e comecei a olhar o povo passando. Eu digo assim, eu vou trabalhar nesse negócio porque eu gostei daqui. E eu comecei a ver as pessoas que passavam de uniformes, né? Passavam. Aí passava uns de verde, uns de laranja, uns de cinza, uns de... passando. Eu olhava e digo, eu não gostei daquele, eu não gostei desse ali, eu não gostei. Aí passou um pessoal com um uniforme bacana lá, eu digo assim, gostei daquele. Fui atrás da moça, pelo uniforme. E qual era a empresa? A Infraero. Fui atrás deles, da moça. Falei, só moça... Só Infraero. Eu falei assim, moça, esse negócio aqui, essa empresa tá contratando pra trabalhar? Ela falou assim, não. Ela disse, não é assim. Ela falou assim, eu falei assim, olha, nem aqui o escritório é em tal lugar. Ela falou o nome do lugar e falou assim, tem que ir lá, preencher ficha pra fazer não sei o quê, pra prestar uma prova não sei de quê. Eu disse, moça, essa empresa tem encarregada? Tem uma encarregada. Quem é? Como é o nome da mulher? Dona Maria. Maria alguma coisa, ela falou o nome. Eu falei assim, ela vem pra cá? Ela disse, ela passa por aqui mais tarde. Eu digo, obrigada. E deixar a mulher passar. A primeira que você falou, falou que sem chance. Não, pelo amor de Deus. Ela falou assim, filha, foi sarro da minha cara. E deve ter saído tirando sarro, né? Uhum. Eu digo, tá bom. Aí eu me sentei lá e fiquei. Isso devia ser umas 9 horas da manhã. Quando foi lá para umas 11, meio-dia, eu vi a moça que elas tinham falado. Porque eu perguntei, como é que ela tá vestida? Perguntava, tá? Pergunta. Ela tava vestida num jaleco azul, tá escrito, encarregada atrás, tá? Beleza, eu fiquei lá. Aí tô lá. Daqui a pouco lá vem a mulher. Aí a mulher passou, eu fui atrás da mulher e já chamei pelo nome. Gravava o nome da pessoa, Dona Maria, ela virou e disse, ô Dona Maria, meu nome é Lúcia, eu me chamo Lúcia, eu queria saber se essa empresa que a senhora é encarregada tá precisando de gente para trabalhar? Ela falou assim, não, filha, você é de onde? Eu digo, eu sou do Ceará, acabei de chegar aqui, na realidade eu sou do Brejo Santo. Ela disse assim, não. Deu risada e falou que ela falou assim, não. Ela falou assim, você quer o endereço para você ir lá fazer uma ficha? Eu disse, não, Dona Maria, eu não posso, nem sei, não. Tem supervisor? Ela disse, tem. Como é o nome do rapaz? É Heron, o nome do homem. Ele vem pra cá, mas... Você é boa de memória, hein? Eu lembrei tudo, eu gravei tudo na época. É Heron, eu me lembro até hoje, porque essa história ficou, né? Aí ela falou assim... Capaz desse Heron tá na Infraero ainda, imagina. Eu acho que deve estar. Deve ter aposentado, ô louco, 32 anos. Heron, se você assistir isso aqui, você trabalhou na Embraer e chama Heron só... Infraero, Infraero.
E o chama Heron só pode ter um. É isso aí, é Heron, né? E comenta é de Juazeiro do aqui, Norte. Deixa eu contar. Comenta aqui se tem um Heron aqui. Aí, ela deu risada e saiu. E eu fiquei lá esperando. Aí, quando foi 3 horas da tarde, eu já tava com fome. Tava cansada, mas eu lá, esperando. Daqui a pouco lá vem o homem. Esse já tava de terno, já tava escrito em fraero aqui. Vinha conversando com 2 rapazes. E ele passou. E eu acompanhei. Eu vou seguir isso aqui. Aí eu segui. Tem uma escada rolante de lá, né? Lá pra dentro, subiu lá dentro de uma sala, lá pra aquele lado lá que eles andam. Aquele aeroporto era grande. Mudou muito hoje, tá muito maior do que era a época. E eu fui atrás dele. E quando ele tava entrando numa sala, eu chamei seu Heron. E ele parou. Ele pensava que eu era uma passageira, né? Aí ele perguntou. Ele falou, pois não? Eu digo assim, seu Heron, o senhor tem um minuto? Ele disse, sim. Ele ficou meio sem graça, porque eu tava na porta, né? Ele tava entrando. Ele falou assim, entre. Eu entrei. Eu sentei na cadeira. Ele falou assim, pois não? Eu falei assim, seu Heron, vou contar uma coisa pro senhor. Eu cheguei aqui às 7 horas da manhã. Era mais cedo, acho que era 6 horas da manhã. Às 7 horas, eu abordei uma das meninas que eu achei lindo o uniforme delas. Elas estavam vestidas muito bonita. Depois elas falaram, eu perguntei se tinha encarregada. Ela falou da Dona Maria, então eu conheci todo mundo. E elas falaram que não estava precisando de ninguém para trabalhar nessa empresa. Só que assim, olha, eu acabei de chegar do Ceará. Tô desempregada. Preciso fazer um curso que custa X, na época eu falei. Não tenho condições de fazer. E eu só volto pro Ceará quando eu fizer esse curso. Eu fiquei aqui o dia inteiro olhando. Eu adorei o uniforme das meninas. Eu vim pedir pro senhor para me trabalhar nessa empresa porque eu gostei demais da roupa delas. Aí ele assim... Ele começa a dar risada. Ele, como assim? Ele falou assim, de onde você veio? Eu digo assim, eu sou de Brejo Santo, do interior do Ceará. Ele falou assim, você tá de brincadeira? O cara era de Juazeiro do Norte. Juazeiro, cidades vizinhas ali, né? Que inclusive o meu voo, quando eu vou pra lá, para em Juazeiro do Norte. Ele falou, menina, que conversa é essa, mãe? Como que você veio parar aqui, menina? Aí eu fui contar. Aí eu comecei a contar a história pra ele. Então, isso. Ele perguntando como era que tava lá, disse que fazia muito tempo que tinha saído de lá. E ele falou assim pra mim, eu falei assim, então, eu consigo, dá pra arrumar um emprego pra mim? Aqui ele falou assim, eu não consigo fazer isso. Ele falou, você sabe como que é? Elas falaram pra você, eu digo, sei. Mas, sabe o que é infraero? Eu falei assim, você sabe? Ele falou assim, é uma burocracia para entrar nesse negócio? Eu digo assim, mas eu sei que o senhor pode, porque se o senhor quiser, o senhor pode me colocar. O senhor não é um supervisor? Coloquei o cara contra a parede. Ele falou assim, bem, eu digo assim, eu sei, ó, a não ser que você fale que você não quer. Sabe assim, eu coloquei ele na parede, né? Mas eu não sabia o que eu tava fazendo, tá? Galera, é isso, olha só. Eu falo assim, ó, que hoje, eu não sei se, talvez, eu acho que eu faria hoje de novo. Eu sou muito assim, eu acho que eu ainda sou meio ousada quando eu quero uma coisa, eu ainda vou lá e ainda corro atrás, porque eu digo assim, ó, que o não, a gente tem o tempo inteiro. Agora o sim, eu digo assim, é passar um óleo de peroba na cara e vai lá e mete a cara e vai e faz o negócio, né? Eu digo que é assim, mas naquele tempo, eu não tinha consciência. Sabe por quê? Vou falar pra você. Lembra que eu falei que dos 11 anos até os 18 eu estava lá de corpo presente? Eu não estava lá. Eu não ouvi os não que a maioria das pessoas escuta. Eu não ouvi... as minhas memórias, as minhas crenças que a maioria traz de escassez, de falta, que a maioria dos pais implanta nos filhos, eu não tinha. Por quê? Porque eu não ouvia. Entendi. Entendeu? Então, assim, aquilo era muito... Pra mim era muito simples, assim. Então, assim, a melhor escola pra mim eu merecia. A minha crença de merecimento desde pequena foi muito grande. Eu sempre quis o melhor. Eu sempre achei que eu merecia o melhor. Sabe aquele negócio que você falou assim, não é possível que só tenha 10 gênios no mundo? Uhum. Então eu imaginava também, não é possível que um universo tão rico, tão lindo desse jeito, seja pra poucas pessoas. Tem que ser pra todo mundo, cara. Tá disponível o negócio. Pega essa de leve. Entendeu? Então eu falei, não. Então eu não tinha isso. Então assim, aquelas meninas, mesmo com aquela arrogância toda, eu era feia pra caralho, cara. Olha, eu falei um palavrão aqui agora, viu? Olha, você não tem noção. Era feia. O rosto todo manchado, toda cheia de espinha. Mas ninguém me intimidava. Então, assim, e é claro que eu achava as pessoas bonitas, achava lindas as meninas. Mas, assim, não é porque elas estavam andando... Porque, ó, se a outra pessoa... Eu vou falar uma coisa pra você, ó.
Eu conheço pessoas, se uma pessoa fala não, a pessoa já sai ali morrendo de vergonha. Mas hoje, gente, eu estudo desenvolvimento humano, eu sei por quê, né? É de tanto ouvir os não da vida, de tanto ouvir que você não pode, que você não é suficiente para aquilo, aquela minha palavra que está nos meus stories de hoje. Sou merecedora, sou capaz, sou suficiente. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Sou merecedora, sou capaz de fazer qualquer coisa, sou suficiente. E sou suficiente para fazer esse negócio. Então, eu sou capaz. O cara falava assim, cara, essa menina tem o 2º série. Ela não estudou, meu Deus, mas eu sou capaz de fazer esse negócio. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Aí o coitado do seu Aron, sem saber o que fazer, falou assim, meu Deus, me mostrou um monte desse tanto de currículo lá, de fichas aprovadas, que esperando vaga. Tinha uma moça para entrar de licença maternidade no outro dia. Ele falou assim, não tem... O único meio que eu tenho de fazer com você é, meu Deus, o que eu vou fazer? Lúcia, ó, vai entrar nós tínhamos que buscar uma pessoa para que amanhã, para cobrir isso aqui. Tem uma menina que vai entrar e ela trabalhava num dos elevadores de dentro do desembarque internacional. E ele falou, eu vou ter que fazer uma gambiarra para colocar você aqui. E a menina ia sair de licença? A menina ia sair de licença. Ele falou assim, só que tem uma coisa, tu vai ter que trazer esses documentos tudo hoje. Tu imagina, eu em São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, eu não conhecia nada. No aeroporto de Guarulhos, 3h30 da tarde, esse horário, para ir pra Estação da Luz, sem conhecer nada, sem saber nada, sem ter Uber, sem ter dinheiro pra táxi, ter que fazer aquilo e eu saí. Antigamente, para pegar documento, era o atestado de antecedentes que ele precisava. No DEIC, que ficava na Estação da Luz. Gente, eu sei que eu saí que nem uma louca daquele aeroporto e falei, eu vou buscar. Saí perguntando, e eu perguntava pra todo mundo. Cheguei na Caixa Econômica, né, da Estação da Luz, tinha umas 1000 pessoas na minha frente, porque lá, quem já tirou atestado de antecedente sabe como que é. É aquele monte de gente atendendo, mas é fila que se levanta, eu digo assim, não vai dar tempo. Era mais de 4 horas da tarde, quase 5 horas já. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, não vai dar tempo. Aí eu digo, gente, eu vou ter que usar uma estratégia aqui. Mas eu tava mesmo, tá? Eu tava passando mal. Hoje, gente, eu acho que eu não faria isso, porque hoje, assim, esse valor, eu tive que fingir que eu estava passando mal pro cara poder vir me atender. Mas eu tava mesmo, porque eu tava morrendo de fome, eu tava pálida. Imagina, sem maquiagem, eu nem usava maquiagem. Ainda parecia o bichinho do mato. Eu tô falando pra vocês, gente. Eu vou postar uma foto minha qualquer hora dessa. Caramba, eu tô curioso de ver, porque você vai Eu peguei e falei assim, ó. Comecei a passar a mão na testa, fica cheio de guarda, assim, ele levantou e veio lá. E falou assim, dona, a senhora tá passando meio? Eu digo, eu tô meio um pouco de tonta. Eu só tô meio tonta aqui. Mas era tonta por natureza, né? A pessoa já era tonta mesmo. Ele pegou e falou assim, a senhora precisa de alguma coisa? Não, quer que eu leve no ponto de ônibus? Eu falei, não. Eu preciso pegar um documento aqui, eu não posso votar sem. Aí ele me ajudou, me levou para dentro de uma sala, falou, o que é? Foi lá pegar os documentos para mim, né? Passou na frente de 1000 pessoas. Ele passou na frente, ele mesmo pegou, ele fez o documento, me trouxe de volta, me acompanhou até o ponto de ônibus e eu fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, era quase 8 horas da noite, 7h30 da noite, mais ou menos. Ela tava quase tendo um troço, né? Morreu, foi sequestrada, mataram por aí, porque lá eu morava, e ela morava num bairro perigoso. Eu cheguei lá assim, natural, normal. Ela, menina, você tava onde? Dessa hora você é louca? Eu falei assim, eu não fui procurar um emprego hoje. Mas menina, mas isso é hora de... Mas e aí? Eu digo assim, então, mas eu consegui. Ela disse, conseguiu. Eu disse, nossa, que legal. Você conseguiu emprego? Eu digo, consegui. Eu acho que nem ela acreditava, não acreditava mesmo em mim, né? Aonde? Eu digo, na Infraero. Ela disse, aonde? Na Infraero. Ah, para com isso. Eu digo, sim, por quê? Olha, pra mim, era natural. Você tá entendendo? Ela disse, as minhas meninas faz uma vida que tenta entrar naquele negócio, não consegue entrar. Eu digo, então. Eu consegui. Eu entrei no negócio. Mas assim, ó, eu fiquei um ano lá. Nunca conseguiram. Moram até hoje, nunca conseguiram entrar lá. Quando eu saí, deixei um dos meus irmãos. O Marcelino também ficou pouco tempo, mas ele ficou lá. Gente, mas assim, ó, essa história de superação, eu conto assim, eu fazia essas coisas, como muita coisa eu faço hoje ainda, tá? Porque eu acho que nada é impossível. Eu não acho nada impossível. Não tem uma barreira que eu falo assim, essa daqui é intransponível, você não consegue passar. Eu não consigo ver. Entendeu? Eu acho assim, ó, hoje eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre
sobre a gente ter foco naquilo que você vai fazer. Eu tenho, inclusive, 3 quadros, coloquei no meu escritório. Depois eu vou gravar meu escritório lá, que eu terminei hoje, ele ficou muito bonito. Eu coloquei uns quadros, assim, na parede, que tá escrito assim, ó, foco, disciplina e execução. O foco é tudo que você vai fazer. Até essa conversa que nós estamos aqui agora. O foco do que você... O que eu quero? Eu vou fazer isso aqui, então é pra fazer isso aqui, então nós vamos fazer. Sabe? E tem uma coisa muito legal. Eu e o meu marido é muito parecido nisso. Rapaz, hoje nós perdemos o horário do almoço também, 2 horas da tarde, minha sogra ligando pra gente almoçar, a gente esquece de comer. Nós estávamos tão focados e obcecados pra colocar o negócio em ordem, pra fazer. Ontem, meia-noite, quando a gente parou, era meia-noite, não tinha nem percebido. Aí a gente fica tão cansado que a gente não consegue descansar, né? Tivemos uma relaxada muscular pra dormir. Mas é foco que você tem que ter naquilo que você quer. Então, assim, eu tinha foco, eu queria. Assim, olha, eu poderia ter desistido na primeira moça que eu perguntei. Sim. Ixi, deu ruim. Entendeu? Eu podia ter pensado, não, isso aqui não é pra mim. Deixa eu procurar outra coisa, voltado pra casa, pensar em outra coisa, pedido ajuda. Não, mas eu falei assim, cara, eu quero isso. Eu quero isso. Agora, tem as barreiras? Várias barreiras. Na nossa vida é assim. Cheia de barreiras. É cheia de barreiras. Agora me fala uma coisa, Pedro. Você aqui, que eu sei um pouquinho dessa história, porque a gente já conversou naquele dia que a gente se reuniu e tal. Se fosse uma linha reta a sua vida, se você tivesse tudo que você já sonhou na sua vida com uma facilidade, que graça tinha essa vida? É verdade, é verdade. Você entendeu? A graça é o percurso, né? Eu falo, sabe, quando eu vejo, pessoal, não, eu vou desistir, tá tão difícil, eu montei um negócio, deu ruim, e aí eu vou desistir, eu quero morrer quando eu vejo isso. Cara, viu? Olha, sabe quantas vezes nós quebramos, eu e meu marido? Eu com ele, eu acho que foi 4. Eu já tinha quebrado 3. Então foram 7. 7 lavada, quebrada, e assim, foi uma quebra feia pra poder acertar. Só que assim, o que é que você faz quando você quebra? Você aprende um jeito de não fazer. Você aprende um jeito de fazer. Eu falo isso hoje. Hoje, qualquer coisa que eu montar, hoje eu não tenho mais nenhum pingo de receio de dar errado. Porque hoje, o que foi que eu fiz quebrando 7 vezes? 7 formas de não fazer. De não fazer. Entendeu? Então hoje assim, o meu marido é o executor, né? Ele é o executor. Nós falamos naquele dia sobre isso, né? Então, assim, eu tenho as ideias e ele vai fazendo. Executor. Mas eu falo isso pra ele. Eu falo assim, cara, hoje, confia. Mas por que hoje acontece isso? Porque eu estudo. Porque eu quebrei. Porque eu passei pelo processo. Porque a minha vida fez isso várias vezes. Porque eu tive que descer muitas vezes. Eu tive que descer até o fundo do poço. Só que tem uma coisa, hein? Eu descia, mas quando eu chegava lá, que eu me levantava, rapaz, eu me levantava com a força. Eu não me levantava rastejando, não. Eu falava assim, cara, esse negócio tem que dar certo, essa porcaria aqui tem que dar certo. Vambora, vamos desse negócio pra quebrar. Então, assim, que a maioria das pessoas trava. Mas sabe por quê que elas travam? Pra vocês aqui que estão ouvindo, que vocês têm que entender as suas crenças. Eu falo, as minhas crenças eram de poder. A minha crença é de poder. Mas tem muita gente que tem uma crença de não merecimento. Eu não mereço. Então, não, isso não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Da onde você acha que... Como é, na tua visão, né, pessoal, como é que você acha que essa crença é instalada numa pessoa de não merecer? Repetição ou por alto impacto. A pessoa que nasce, que mora numa casa que... é uma família pobre e que o pai acha que tem que morrer pobre, que acha que rico é ruim, que ser rico dá trabalho, que rico é ladrão, que ganhar dinheiro dá trabalho, que dinheiro traz maldição, que dinheiro é o diabo, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico se salvar. Isso tem muita coisa, né? Pessoas que... assim, cara, não faz isso porque isso aqui não é pra você. Nossa, eu tô querendo... assim, eu já vi acontecer isso. Eu já briguei com gente na mesa, sabe? Ele fala, não faça isso com seu filho, com a sua filha. Sabe? Fala assim, não fale isso pra ele. Sabe? Fala assim, cara, você pode qualquer coisa. Agora, o que acontece? Mas também não é nem culpa dos pais. Eles foram. Porque, na realidade, Pedro, o que a gente faz é repetir padrão.
Repete padrão. Então, assim, eu nasci desse jeito, se eu não mudo, se eu não quebro, se eu não tenho uma quebra de padrão aqui, de fazer o diferente, eu vou passar a vida inteira fazendo isso, e aí meu filho faz a mesma coisa, aí os filhos do meu filho fazem a mesma coisa. Então, assim, meu avô foi pobre, meu pai é pobre, minha mãe foi pobre, então eu também tenho que ser. Eles não tinham isso, eu também não tenho isso, e vive assim. Aí, outra forma, né? A repetição de padrão, de ficar falando, olha, quem você pensa que você... Eu falo pro meu filho, às vezes, que eu não tenho. Não, que eu não tenho, não. Eu falo que eu não quero dar. Eu não vou te dar isso. Não é porque eu não tenho. Eu nunca falo que eu não tenho. Pra ele entender uma coisa, que pode ter. Entendeu? Que ele só precisa querer. Então, isso é uma coisa que eu sempre ensinei pro Eric. O Eric hoje tá naquela fase. Ele tá, né, eu só tenho um, você conheceu ele, tá naquela fase de boy, não quero fazer nada agora, não, deixa a mamãe sustentar eu por enquanto. Mas assim, ele sabe tudo o que tem que fazer. Por quê? Porque ele desde pequeno ele escuta eu falar. Ele mora dentro da nossa casa e ele vê a gente fazer. E ele nunca viu a gente reclamar. A reclamação é o que leva muita gente à pobreza, à escassez tremenda. Verdade. Porque a reclamação, quando eu reclamo, eu clamo, eu ando para trás, tô dando ré e clamando. E a maioria das pessoas faz isso, sem perceber. Então, quando eu reclamo de qualquer coisa, e isso é qualquer coisa, tá? Eu falo muito pro meu marido, às vezes, quando meu marido é meio estressado, meio bravo, eu falo assim, não reclama, amor. Ele melhorou muito, muito, muito. Ele tá aí ouvindo a gente, ele sabe disso. O que ele melhorou nessa parte de não reclamar. Eu vi ele fazendo mudança ontem, e acontece coisas em mudança, eu não vi ele reclamando de glória a Deus. Porque assim, a gente sabe que assim, o que é uma reclamação? Eu não sei se você deve ter estudado isso. A física quântica, que hoje é prova científica, hoje não é mais achismo, hoje existe prova científica, né? O Dr. Hawkins, não sei se você já ouviu falar dele, ele provou cientificamente que isso é lei, né? Quanto mais eu reclamo, mais eu tenho daquilo. Que essa é uma chave poderosa, que eu falo muito sobre isso. Nós falando do mural da vida extraordinária, quando eu tenho um mural da vida extraordinária, que eu sei o que eu quero, eu estou vibrando naquela frequência. Quando eu estou reclamando, eu estou vibrando numa frequência contrária. Então, eu estou verdadeiramente andando para trás. E tudo aquilo que eu estou reclamando, eu vou atrair mais daquilo. Isso é uma lei. A mesma coisa, mas o contrário também é verdadeiro. Se eu vibro na alegria, na paz, no amor, na prosperidade, na harmonia, na capacidade, eu tô traindo pra minha vida mais daquilo. Então, assim, nossa, dinheiro vindo, dinheiro, paz, amor, prosperidade, abundância. Quanto mais você fala, quanto mais você vibra, quanto mais você vai atrair. Você pode prestar atenção. Eu já peguei, assim, pessoas para me acompanhar. Pessoas reclamonas. E assim, hoje, eu consigo identificar. Muitas vezes eu não posso ajudar. Mas eu vejo as pessoas, assim, indo pro buraco. Essa pessoa vai cair direto. Mas eu também vejo gente assim, Eu digo que aquela só acompanha. Eu falo pro meu marido assim, só olha onde aquela pessoa vai chegar. Porque a gente percebe no padrão. É o padrão de pensamento, é o padrão de positividade. Eu não tô falando aqui nem dessa força, dessa garra que eu tenho, que não é todo mundo que tem isso. Mas eu tô falando de pensamento. Sim. De pensar o que eu quero pra minha vida e o que eu quero deixar. Que na realidade hoje, viu, Pedro? Hoje, depois que eu aprendi as coisas, hoje não é mais nem questão de coisas. Hoje tá um legado. Hoje eu quero deixar um legado. Eu quero que, quando eu partir daqui, que eu mudar de frequência, porque eu acredito na frequência e eu acredito que nós vamos mudar de frequência, nós não vamos morrer, nós mudamos de frequência. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. Mas assim, lembrem de mim, caraca, aconteceu alguma coisa que a Lúcia falou um dia que deu certo. Você vai ser um, com certeza. Você lembra que a primeira vez que a gente conversou há pouquíssimo tempo, os dois com a vida... não vou reclamar porque senão vai atrair tribulação, né? Sim. Com a vida cheia de coisas positivas acontecendo. A gente conversou ali, tal, e na hora que você falou, eu falei, como assim? Eu falei, meu Deus. E aí eu sempre falo aqui no canal que a gente não chama pessoas aqui aleatórias. Sim. Hoje a mocinha até que a gente entrevistou aqui, é uma empreendedora mais jovem. Ela falou assim, antes na resenha anterior, como é que vocês escolhem? Eu falei assim, acredite,
É por temporada. Então são 32 episódios e eu escolho 32 pessoas. Então demora para escolher 32 Sim. pessoas. Então é tipo assim, se você falar que você vai vir no episódio e você não vier, eu não tenho outra pessoa para colocar no seu lugar porque eu combinei com você. Sim. Até fica aí um recado para você que foi Pra convidado. você que foi convidado. Não fura, pelo amor de Deus, você quebra nossas pernas. É isso aí. Né? Mas porque as histórias são escolhidas a dedo. Não é assim, vamos chamar a Lúcia para completar o mês, sim. pra só tapar buraco. Não é isso. E deixa eu falar uma coisa pra você aqui, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu estudo isso. As histórias salvam vidas. Histórias de vida. Muitas vezes, aqui coisas que eu falo, você pega uma chave. Sim. De qualquer, nós estamos falando aqui agora de vida e tal, mas de empreendedorismo, de alguma coisa que a pessoa quer fazer, de repente, caraca, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Então, assim, são as histórias, né? Jesus, ele contava as metáforas, né? Jesus contava muita história. As histórias. Então, isso aqui nada que você tá fazendo, Pedro, que é muito legal isso aí. Quando eu topei de cara, eu falei assim, isso é muito legal. Porque, assim, você sabe que, pra mim, é mais válido do que para quem está ouvindo, né? Sim. Quando eu estou aqui contando, e é muito importante para você que foi escolhido para contar sua história, vem aqui. Quando eu tô contando a história, o que eu tô fazendo? Você tá trabalhando em você. Eu estou trabalhando em mim, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou voltando, eu estou me lembrando, mas eu estou pegando as coisas que realmente... E entendendo todo o processo. Então, qual que foi o caminho? Eu falei agora, cara, nós quebramos 7 empresas aí. Caraca, e a história de cada empresa? Né? Aí você olha aqui e você fala assim, cara, hoje, de repente eu não estou fazendo, mas eu estou fazendo isso aqui de novo, deixa eu mudar isso aqui agora. As histórias para você. Por isso que geralmente... eu estou muito mais conectado com jovens pelo fato de dar aula e eu sempre comento para eles o seguinte, assim, ó, quando você não pula a fase, e é muito poderoso isso, passa pela fase, em vez de você ficar tentando achar coisa na internet para pular a fase, tenta encurtar a fase. Isso, é isso aí. Tenta encurtar. Se você vai levar 10 anos, o que as pessoas que levaram 5 fizeram? Tenta encurtar a fase. Porque lá na frente, hoje, por exemplo, eu olho para trás, a gente estava comentando agora há pouco de algumas dificuldades que está enfrentando com obra. Sim. Só que eu olho para trás e falo assim, quando eu olho para trás e vejo a dificuldade que eu enfrentei lá atrás, eu falo assim, o que eu estou passando hoje é baba. Exatamente. Então, eu tenho que olhar para trás, quando a gente está falando de história, para nós é assim... Olha quanto eu evoluí. Exatamente. Olha mas é isso mesmo. Então você fica pulando a fase, quando você precisar daquele passo, você olha para trás, você não tem história. Exatamente. O que eu fiz? Eu entrei nisso aqui, isso aqui. É matador, é matador. Você tem que ter história. E as histórias, eu ainda vou produzir uma camiseta com a frase: minha história é a minha maior arma. E é mesmo. Mas é isso mesmo que acontece. Minha maior arma. Porque eu posso usar uma arma. A arma, obviamente, eu não estou me referindo a uma arma de fogo, é meu maior legado, é a minha história. Exatamente. E você estava falando aí, olha, do encurtar, eu falo que se as pessoas parassem para olhar os mestres, todos nós temos mestres na nossa vida, que são os nossos conselheiros. Eu tenho vários conselheiros, pessoas que eu ouço, pessoas que eu já falei para você, eu faço muitas mentorias com o Piero Tavolazzi, né? Eu acompanho muito o André Cast, que é um camarada que a gente tá ali, né? De vez em quando, dúvida, pergunta das coisas que a gente faz. O que essas pessoas fazem? Ela encurta nosso tempo. Essas pessoas. Então, assim, você tem que pegar alguém que você verdadeiramente acha que tem uma história e que tem um legado bacana e que você pode se inspirar naquela pessoa baseado naquilo que você quer fazer, e você precisa seguir essa pessoa para você encurtar a sua história. Porque, olha só, eu falei que eu quebrei 7 vezes, mas ninguém precisa quebrar 7 vezes para aprender. Por que a gente quebrou 7 vezes? Porque a gente vai fazer as coisas, eu fiz isso, hoje eu não aconselho, até porque hoje não precisa mais fazer. Hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, com tanto de gente dando conteúdo de graça, hoje, se você digitar no Google qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, você vai ter todo passo a passo para você não errar. Então, assim, só que a gente não tinha isso. Primeiro, porque a gente não parava para assistir, e nem para ver, e nem para ler. Eu era assim. Então, eu queria fazer na raça. Eu falava, eu quero aquilo. Lembra da minha ousadia de querer ir lá conversar com a pessoa? Sim, impossível. Eu vou fazer aquilo, mas eu pulo. Eu pulo. Aí eu vou usar uma analogia aqui agora, porque foi isso que eu fiz na minha vida, tá? Eu imagino que a nossa trajetória de vida, imagina um rio.
Imagina desse lado aqui, tá aqui as pessoas que estão querendo prosperar, que estão querendo crescer, que estão querendo deixar um legado bacana, que estão querendo empreender, seja lá o que for, estão querendo ter um relacionamento legal e não sabe como fazer, tá aqui se batendo, que eu falo que é dentro de um labirinto, porque eu vivi muito tempo da minha vida dentro de um labirinto. Eu falo isso, eu uso essa analogia do labirinto, que até hoje o Marcos Marques, num curso que eu fui com ele pegou isso e falou assim, Lúcia, isso aqui ficou seu, porque era um labirinto, porque eu me sentia mesmo. Imagina que nós estamos aqui, do outro lado, tá essas pessoas que prosperaram, que cresceram, que encontraram o caminho, que passaram pelo processo de quebrar várias vezes e aprenderam o caminho e estão lá do outro lado. Então imagina isso aqui. Para me atravessar para o outro lado, vamos imaginar que é um rio. O que era que eu fazia? Eu entrava na água e saía nadando até me afogar, e eu me afogava e voltava. E voltava. Só que quando eu voltava, o que eu fiz de errado? Eu precisava o quê? Aprender a respirar melhor. O que eu aprendi? Entrava de novo. Eu entrei muita burrice da minha parte, entrar 7 vezes praticamente. Beleza. Mas cada vez quando eu ia, eu aprendi uma técnica nova de me afogar menos. Mas as 7 vezes foram, cada coisa quebrou por uma coisa diferente. Mas exatamente. Então, por isso que eu tô te falando. Eu aprendi uma coisa diferente. Então, vamos dizer. Beleza. Pega aí um pé de pato para ver se nada mais um pouquinho. Depois... pega aí um remo, vai de caiaque. Cada vez que eu ia com uma ferramenta. Uhum. Até a hora que eu atravessei. Que eu atravesse pro outro lado. Peguei agora e depois você vai pegando. Porque é exatamente isso. Nós precisamos entender que pra gente chegar em qualquer lugar, nós precisamos buscar as ferramentas certas. E as ferramentas, o que é? É o conhecimento. É o conhecimento e as conexões. Esse negócio que você faz no GEB, que é incrível para os empresários. Esse network de conversa, de trocar ideia, de falar assim, cara, fulano quebrou nisso aqui, não, eu não vou quebrar a minha nisso aqui, não. Eu posso cometer outros erros, mas eu não vou cometer o erro que a Lúcia, que o Pedro, que a Débora, que fulano errou. Então, isso aí eu falo, que são as ferramentas que nós temos que adquirir para nós atravessar para o outro lado. Entendeu? Mas o que as pessoas fazem? Eles não querem. Primeiro, cara, eu falo, sabe a parábola do machado, do aprendiz e do mestre do machado, né? Da linha, não sei se você já viu, né? Afia o seu machado antes de você fazer qualquer coisa. Gasta tempo afiando o seu machado. Eu preciso deixar isso aqui cortando bem para me poder ir pro outro lado. Aí, ó. Entendeu? Gastou 2022 afiando o machado. Afiando o machado. Nós estávamos falando isso aqui agora há pouco com ele. Olha, se você fizer isso, cara, eu vou pegar um ano inteiro pra me estudar isso aqui, pra mim poder fazer isso ano que vem. Cara, afia o machado, não vai errar. Mas, eu falo que, aqui ó, é uma chave, tá galera? A pior coisa que um ser humano faz é não parar pra isso aqui. Se a pessoa parasse pra ver isso aqui, pra ler a Bíblia, pra estudar... nem que seja pouquinho, começa com pouquinho. A pessoa não sofreria as dificuldades que sofrem hoje. E você sabe que, agora que você apontou aqui pro livro, acho que nem o Diogo sabe disso, porque tem coisas que a gente é muito interno nosso, né? Sim. Isso aqui é um código. Sim. A primeira temporada do podcast, veja só, é um negócio que eu vou abrir aqui, que é vulnerabilidade total. A primeira temporada do podcast, eu comecei a assistir podcast, pra mim podcast era assim, cara, é um negócio muito legal de entrevistar pessoas, eu gosto de conversar, de ouvir histórias, me senti em casa. Só que eu entrei na vibe dos podcasts da galera, com televisão, passando patrocinador pra ganhar dinheiro. E aí, o que eu saquei no primeiro momento? Eu falei assim, peraí, algumas pessoas começaram a perguntar pra mim assim, quanto é pra passar o patrocínio no negócio? Eu nem sabia quanto era. E aí eu, aleatório, lá vi um valor e falei, tanto. Alguns fecharam, até comentei que a gente entrevistou anteriormente, que a gente conseguiu comprar equipamento, câmera melhor, tudo da primeira temporada pra segunda e pra agora. Mas... você sabe quando o negócio não conectou na minha cabeça? E aí, quando eu tava pensando na segunda temporada agora, eu falei assim, a primeira coisa que eu vou colocar vai ser um ambiente mais descontraído,
porque as histórias acontecem num ambiente mais descontraído. E o segundo, ao invés de eu ficar correndo atrás de patrocinador para ficar uma televisão aqui passando marcas, não que a gente não queira que uma marca patrocine, mas não precisa ficar passando numa tela aqui. Falei, eu vou colocar no cenário uma coisa que me representa, que mudou a minha vida. É isso aí. Se isso aqui é para contar história, isso aqui mudou minha vida. Pois então. E eu nem sabia disso, né? Eu falei sobre isso. Você falou isso, você nem sabia disso. Então, quando eu empilhei os livros aqui, até o dia que eu tava colocando os livros, a minha esposa falou, viu, mas vai pôr pra cá? Eu falei, porque se põe tudo reto, eles vão tombar pra frente. Não, e ficou muito legal assim. Falei, vamos pôr um zigue-zaguezinho e eu quero pôr uma frase que não se esqueça de sorrir, que é uma frase que eu acho. E ficou muito legal. E assim, é isso que eu falo. Isso aqui tá muito bacana porque é exatamente isso. É o conhecimento que liberta. Está na Bíblia, Pedro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, eu tenho que buscar a verdade primeiro, que eu falei no começo dessa live, desse podcast aqui. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Qual que é o motivo? Qual que é a razão? Quando eu falei que as pessoas andam como cegas, amigo Diogo aí, falei que as pessoas andam como cegas, exatamente isso. Anda na rua, não sabe o que tá fazendo. Não sabe por que tá indo, não sabe. Viu? Tem gente que levanta de manhã, joga o pé no chão, se levanta sem prestar atenção, lava tudo no automático, o piloto automático, não presta atenção do que está fazendo, não tem uma rotina, não tem um ritual de manhã, não tem... Eu falei, meu Deus do céu, uma das coisas que eu ensino muito é sobre isso. É sobre você ter olha, a primeira hora da manhã, as primeiras horas da manhã, e eu vou contar porque que aconteceu isso comigo, tá? Porque toda a minha história, gente, tem um motivo de ter chegado nesse nível, que é por isso que eu faço isso hoje. Qualquer pessoa que me convidar para dar uma entrevista, para contar história, para falar sobre desenvolvimento, eu faço isso de terça-feira para pouca gente, ainda tem pouca gente no meu Instagram, mas eu faço isso com muito amor, porque um dia teve alguém que fez isso por mim. Então assim, eu falo que a nossa vida, se a gente buscar entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, nós somos uma corrente, nós somos interligados todos no mesmo espaço, no mesmo lugar, e nós precisamos nos ajudar. E tirar a cegueira da vista de uma pessoa, eu falo, trocar as lentes dessa pessoa. Não tem nada mais significante. Não tem dinheiro que pague. Quando você escuta uma pessoa e fala assim, cara, você sabe, eu tenho muita gente que já falou isso pra mim. Cara, você sabe aquilo que a gente conversou naquele dia? Cara, aquilo mudou tudo. Eu mudei isso na minha vida. Vou contar a história de um cara que talvez ele vá assistir também essa live. Eu tava tava no auge do meu desenvolvimento. Eu falei pra você que eu fiz muito curso de treinamento, muitos treinamentos, muito aí desenvolvimento humano, aí na área de inteligência emocional. E eu queria fazer hipnose, eu queria fazer um curso de hipnose, porque assim, a minha linha de treinamento de alto impacto, desenvolvimento de alto impacto, são treinamentos de alto impacto mesmo, de eliminação de crença por dinâmica de alto impacto, eu precisava aprender hipnose, porque tem pessoas que passam mal mesmo, ficam ruins nas dinâmicas, né? Eu sei que você já deve ter feito isso. E aí eu tava procurando um curso. Em São Paulo tinha mas naquela época eu tinha acabado de chegar de lá, eu tinha que ficar 3 dias lá. E aí eu passando lá, apareceu um camarada, um curso que ia ter em Bauru, hipnose. E eu falei, cara, entrei aqui, cliquei lá para ver o curso, R$800, 4 dias de curso em Bauru. Eu falei, meu Deus, será que isso presta? Porque eu tinha feito com o André Cash o treinamento, eu tinha pagado uma fortuna no curso, e os de lá era tudo na faixa de 5, 6 mil reais esse curso de hipnose. Aí o Paulo, meu marido, falou assim, amor, vai, é aqui pertinho, se não for legal, depois você faz outro. Ele sempre foi um incentivador, meu amor, tá me assistindo. E eu falei, tá bom, eu vou. E eu fui fazer o curso. Quando eu cheguei naquele hotel Vitória Regis, em Bauru, eu fui para ficar de um dia pro outro, fiquei num hotel lá, e aí eu cheguei no lugar do curso, tudo arrumadinho, sabe que nem o seu lugar lá do JEB? Tudo bonitinho, arrumado, tinha telão, um negócio, o cara tava lá todo alinhado, vestido de terno e gravata, e eu cheguei, não tinha muita gente ainda, acho que tinha umas 5 pessoas, eu cheguei, cafezinho, bolachinha, fruta, eu fiquei pensando, esse conteúdo vai ser uma porcaria, né, gente? Porque um hotel desse, um valor desse, para um curso desse, o cara não deve ser bom. A minha cabeça aqui, tá? Fiquei lá sentada, daqui a pouco o rapaz começou a dar o treinamento. Chegaram 14 pessoas, só era 14 pessoas, né? E eu fiquei, cara, incrível o conteúdo do cara. Incrível, eu fiquei assim apaixonada. Meu, cara ensinava com um amor, com uma
coisa daquela. Eu digo, meu Deus do céu, cara, aquele negócio barato do caramba esse. Vou dar uma mentoria pra ele. Não, escuta o que aconteceu, né? E aí eu fiquei com aquele negócio encasquetado aqui. Que esse camarada, por que ele fez esse valor de tal? Beleza. Quando foi na hora do almoço, o rapaz falou, olha, gente, tem restaurante aqui, ali, tem ali no shopping, e quem quiser ir, eu tava de carro, né? Mas ele falou assim, quem quiser tem 2 vagas no meu carro. Eu digo, eu quero. Eu queria ir com o carro. Eu digo, eu quero. Eu quero ir com ele porque eu quero conhecer o rapaz, né? Que tava dando curso. Entrei no carro. Quando eu cheguei no carro dele, depois eu vou falar sobre isso, tá? Mas rapidinho aí, mas... Que ele entrou no carro, ele... Olha, não liga na bagunça, entrou eu e ele e o filho. Não foi mais ninguém, só foi nós 3. O menino tinha 16 anos, tava ajudando ele. Começou tirando as coisas, boneca, um monte de coisa de bicho, já tô entendendo aqui. Mas eu já fui ligando, porque a gente estuda, a gente sabe, né? Sim. Chegamos no restaurante e eu tentando entender o cara, né? Porque quando a gente estuda desenvolvimento humano, e eu ainda estudei comportamento, eu tentando captar o que aquele camarada, né? Eu digo, deixa eu ver. E aí eu fiquei o dia inteiro analisando o cara. O cara voltou de tarde, tome curso e da hora. O cara, material incrível. Passou, foi pro hotel dormir, tentando estudar aquele camarada. Eu digo, cara, esse cara... Era um dia só? Era 2 dias. 2 dias. No outro dia, eu digo, eu já sei o que é, mas hoje eu vou cutucar ele. Quando foi na hora do almoço, ele de novo, eu digo, eu quero ir de novo. E aí foi nós de novo, né? E o filho dele foi, ele e o filho. Nós sentamos de novo no restaurante. Aí eu comecei a fazer pergunta. Até então, tava só falando, nós só tava falando sobre hipnose, e no segundo dia eu perguntei pra ele, eu falei assim, Roger, posso fazer umas perguntas? Ele falou, claro. Eu digo, qual foi o embasamento que você fez para você cobrar esse valor no seu curso? Aí o filho dele, tá vendo, pai? Tá vendo? Eu falei pra você, o menino já foi jogando, né? Aí ele falou assim, meu filho falou que tinha sido barato. Eu digo assim, eu falei assim, olha, quantas pessoas pagantes tem ali? Ele disse assim, 8, porque o restante tinha se repetido de um outro curso. Eu digo assim, quanto que custa aquele? Aí eu comecei a fazer a conta. Ele falou assim, Lúcia, eu vou contar a verdade pra você. Sabe quanto que nós estamos ganhando no curso? Nós 2 aqui, R$500. Eu e meu filho, nesses 2 dias de curso aqui. O resto vai ficar tudo no hotel. Aí eu falei, por que você tá cobrando esse valor? Aí ele falou assim, porque eu fui... Olha, sabe o que aconteceu? Foi bem na pandemia, tinha começado a pandemia, tinha começado a pandemia. Foi na pandemia que eu fui fazer esse curso. Ele falou assim, então, porque antes da pandemia dava aula e não sei o quê, dava aula em faculdade e tal, e aí eu gosto muito de sala de aula, e eu faço isso com muito amor e com muito carinho, e aí eu não queria ficar sem dar aula, e eu montei esse curso para dar aula. Eu falei, não é nada disso, não. Eu falei para ele na hora, eu falei assim, não é por isso. Ele falou assim, por que é? Eu digo, porque você não se sente merecedor de cobrar. Quer que eu fale, você começou a vida? Ele disse, ficou todo sem graça. Eu falei assim, sua casa deve ser uma bagunça. Eu tenho certeza que você é acumulador de coisas da sua casa. Menino, ele começou a regalar o olho. Eu falei assim, você é ótimo no que você faz e você precisa fazer isso. Eu comecei tuf. Eu falei pra ele, olha, deixa eu falar uma coisa pra você precisa mudar isso. Isso que você faz é incrível, o seu trabalho é incrível, você precisa fazer isso. Amigo, ele chorou muito, ele reconheceu, ele falou assim, é verdade, muita coisa que você tá fazendo, tá doendo, mas é verdade, porque ele tava todo de terno, tava sentindo, eu digo, eu tô falando isso tudo com amor, não quero que você fique chateado com o que eu tô te fazendo, com o que eu tô te falando, mas quando você chegar em casa, a primeira coisa que você tem que fazer, se livra de tudo aquilo que você tem na sua casa. Cara, eu não sabia de nada, tá? Ele não me contou, mas se livra do que você tem na sua casa, porque tá te fazendo mal, e assim, e você precisa se valorizar, se reconhecer e fazer isso que você faz hoje. Você merece. Eu só falei essas coisas pra ele. Mas eu falei um monte de coisa que ele tinha que fazer, inclusive com os cursos dele. Ele não dava curso online, nada. Amigo, deixei o cara desse jeito. Fui embora. Eu não voltei ainda pra fazer o segundo. Eu não voltei pra fazer o segundo, porque tinha um final de semana, depois 2 final de semana. E ele não marcou mais nenhuma turma presencial, mas a gente se fala até hoje. Mas, deixa eu contar pra você. Um mês depois, eu acho que eu tenho esse áudio até hoje. O áudio que ele mandou pra mim, um dia eu tava num treinamento em São Paulo, lá em Itapecerica da Serra. Eu tava treinando a equipe junto com ele, do André Cash, a equipe não, né? Nós tava treinando treinadores.
E eu tava assim, desistindo de ser treinadora nesse dia, porque é um sofrimento muito grande que a gente vê as pessoas passarem por falta de conhecimento. E eu tinha saído 2 horas da manhã de dentro daquele negócio chorando. E eu entrei no quarto do hotel chorando. Eu falei assim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero. Porque assim, você vê muito sofrimento nessas dinâmicas de alto impacto. Eu falei assim, gente, é muito sofrimento para essas pessoas, não quero ver isso. Lembra aquele dia que a gente tava falando? Que eu falei que tem dores que a gente sente que as outras pessoas não vão sentir, porque você vê... a gente vê. Você fala, eu sei, eu consigo ajudar a pessoa, mas não depende de mim. Não depende, a pessoa tem que se aceitar. Tem que aceitar a ajuda também. Mas tá aí. E na hora que eu peguei o telefone, adivinha de quem era a mensagem? Cara, se você visse a mensagem dele, eu vou procurar essa mensagem e vou mandar pra você. Ele falando assim, Lúcia, hoje, exatamente hoje, eu terminei. Ele contou, ele tirou 3 caminhões de lixo. Ele mandou foto pra mim. Ele montou um escritório na casa dele, um consultório de negócio. E ele falou assim, olha, aquele curso que eu dei lá, naquele dia, se eu tivesse pagado muito caro, pelo que você me falou, teria valido a pena. Cara, eu falei assim, não acredito. Eu chorava tanto escutando o áudio dele, eu falei assim, eu tava desistindo de fazer esse negócio, eu não posso desistir, eu tenho que ser treinadora. Não dá mais pra voltar. Aquele negócio não tem mais volta. Não tem mais volta, porque por mais que eu queira, é mais forte do que eu. Porque tem hora, sabe assim, quando você fala, quer saber da coisa? Às vezes eu penso assim, eu não vou fazer live coisa nenhuma, eu não vou fazer nada. Eu fico aqui gastando meu tempo, eu recebo uma mensagem. Lúcia, isso. Aí eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, Deus, eu acho que acontece com você também. Sim. Gente, deixa eu falar isso pra vocês. É assim, ó, eu falo que todo aprendiz um dia vira mestre. Pega essa, tá, amigo? Um dia nós estamos aqui de um lado e no outro dia nós temos que estar do outro. Porque a vida é uma corrente. Nós temos que estar nessa corrente o tempo inteiro, passando por todos os elos. E assim, e falando mesmo. Porque é as nossas histórias, é aquilo que eu aprendo, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu sou. Aí tem gente que fala assim, mas quem sou eu? Não importa, tá? Onde você está aqui no começo, que ele falou aqui agora, que tá... Lúcia, tá 1 ano aqui, né? Eu tô aprendendo muita coisa. Ele tava falando, o Diogo tava falando aqui, nós, um pouquinho que a gente tá começando. Não interessa. Você já pode fazer algo na vida de alguém. Você já pode pegar uma pessoa, um amigo, e falar das coisas que você já ouviu. Porque tem gente... que olha pro cenário que está, fala assim, olha a minha vida, eu tenho o que para falar? Cara, tem sempre gente abaixo de você, precisando do que você tem hoje. Independente do que seja. Nossa, eu não tenho nada para falar. Tem. Eu incentivo todo mundo. Cara, abre a boca, conta a sua história. Sua história de vida. Mas eu não tenho história. Tem. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Pode ser uma história triste, pode ser uma história feliz. Pode ser uma história feliz, vai inspirar outras pessoas. Mas a gente tem que entender que nós temos que falar. Entendeu? Então, assim, o Roger, pra mim, foi assim, naquele dia que eu tava desistindo, e a gente nunca entende as coisas, né? Nada é por acaso. Inclusive, isso aqui tá acontecendo hoje aqui, tá? Nada. Não é à toa, que eu não sei nem que hora que é agora. Não é à toa que nós estamos aqui falando. Aqui eu tenho certeza que daqui do que nós estamos falando aqui hoje, vai pessoas virar a chave e nunca mais a pessoa vai voltar a ser o que era. Perfeito. Nunca mais, na vida, nunca mais. Porque o que a gente vê e ouve não tem como desver e desouvir. Não sei se existe essa palavra. Mas não tem como você... não, eu não ouvi, não. Ouviu e viu. Não tem mais como. Então, é assim, ó. E a vida, se a pessoa entender que é isso... esse é o segredo da vida. Esse é o maior segredo que tem na vida. Sabe? A gente não colocar impedimento naquilo que vem para nós. Hoje nós estávamos no meio de uma mudança, no meio de um negócio. Mas eu falei assim, é importante sim. Não só para você que você estava contando comigo, mas é importante para quem vai ouvir, porque eu tenho certeza que vão ouvir. E você tinha todos os motivos do mundo para falar, você entendeu? Cara, eu vou ter que dar uma furada hoje, não, porque eu tô no meio do... Jamais. E tem uma coisa também, tá? Agora eu vou falar sobre. Lembra que eu falei do foco, disciplina e execução? Isso são chaves muito poderosas. Comprometimento, responsabilidade. Não tem para ninguém. Outro dia eu coloquei assim, ó. Eu até postei lá que a responsabilidade chama dinheiro. Responsabilidade chama dinheiro. Quem quer dinheiro tem a responsabilidade. Responsabilidade, Diogo. Você tá aqui essa hora, podia estar namorando, é um menino novo ainda, podia estar, não sei se é casado, podia estar fazendo qualquer coisa. Eu e o Pedro aqui, nós somos meio os doidos aqui do desenvolvimento, que a gente tá nessa pegada já fazendo isso, mas eu não sei, ele tá começando agora.
Poderia estar fazendo outra coisa, mas é responsabilidade. Chamar responsabilidade para você porque muda a vida. Sim. Eu falo que é isso. Então, assim, o comprometimento. Se você parar para pensar mesmo, é bem... A gente conversa bastante sobre isso, né? Uma das fases da minha vida, eu passei a estudar alguns personagens bíblicos que eles foram honrados por Deus. E aí, não raros que foram honrados foram prósperos também financeiramente. Eles foram prósperos na vida, mas também financeiramente. E a gente conversa bastante sobre isso. Se você pegar a história se pegar 3 exemplos aí, podia falar 30 aqui, incluindo mulheres e homens. Mas se você pegar Davi, se você pegar Salomão, se você pegar Abraão, José, Moisés... Todos eles. Moisés escolheu andar com o povo de Deus e ser simples, porque ele era filho da filha de Faraó. Pega essa. Exatamente. Então ele optou por ser simples. E aí você olha as características de quem o Deus honrou, quais são? Simplicidade. O próprio pessoas Jesus. que andam de forma simples, não é maltrapilho. Simplicidade não é maltrapilho, não saber. É ser simples. Na essência, não fake. Eu vou fazer uma linha simples aqui. Ser simples, ser leal. Lealdade, simplicidade chama dinheiro também. Chama dinheiro. Congruente com aquilo que fala. Coração ensinável. Exatamente, porque tem pessoas que fala, né, da boca para fora, mas não é aquilo. Então, assim, a congruência, a autorresponsabilidade de assumir, a simplicidade. O maior sabotador, você falou da congruência, essa foi uma chave que eu peguei alguns anos atrás com uma treinadora. Ela estava falando sobre valores incongruentes. Eu tenho os meus valores, cada um tem os seus. Ela falou assim, os seus valores não podem ser incongruentes, isso é muito poderoso, com o que com o teu propósito de vida e com o que você quer para você. Exatamente. Que ela deu um exemplo típico, ela falou assim, vamos imaginar que você quer ser um cara que, eu quero ter liberdade, então eu tenho o valor da liberdade, eu quero ter liberdade. O meu estilo de vida, o meu propósito de vida não pode tolir a liberdade. Sim. Não pode tolir a minha liberdade. Se ele for, meu estilo de vida for congruente com os meus valores, simplesmente é um mecanismo que é universal. Sua vida vai dar certo. Exatamente. Então imagina que eu quero ter liberdade, mas se está incongruente com a minha realidade, por exemplo, eu não sei o que eu quero ter liberdade, mas eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu vou me meter em assuntos que vai tolir minha liberdade. Aí imagina, você luta por liberdade, mas seu cérebro tá falando, peraí, tá uma confusão aqui, eu não sei o que eu faço. Aí o teu organismo fisiológico não produz subsídio para você realizar as coisas. Não, e não então, realiza a congruência, a sincronicidade. E aí volta no labirinto. O labirinto que eu falo, porque as pessoas, é o que acontece com a maioria, né? Elas não sabem, na realidade. Por quê? Por causa da falta do conhecimento do que tem que fazer. Então, eu falo assim, que é solto aí. Eu não sei, eu acordo, eu levanto, eu durmo, eu como, eu bebo. Errado, fazendo as coisas de qualquer maneira. Porque elas não têm essa congruência daquilo que, né, de juntar. Peraí, não, eu quero... Se eu quero chegar nesse ponto... O que eu tenho que fazer? Sim. Mas aí, o que eu tenho que entender, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que estudar, quem que eu tenho que seguir, quem que eu tenho que ver. Por que você não falou das 5 pessoas, né? Por que eu tenho que ser disciplinado? Exatamente. Se você pegar um simples fato, né? Eu não tenho tempo de ler. Não sobra tempo para ler. Aí você fala para a pessoa, você não consegue acordar 1 hora mais cedo para você fazer sua leitura? Porque não dá, porque não sei o quê. Beleza. Bota uma câmera escondida na casa dessa pessoa que você vai ver que ela tem tempo. O problema é que ela desperdiça o tempo dela. E para você ter essa performance, se você acordar cedo, ler, cuidar da sua parte psicológica, psíquica, espiritual, enfim... Você tem que entender que assim, ninguém consegue acordar 5 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, se tu foi dormir 1 hora da manhã assistindo série. Exatamente. Então tem que viver de forma congruente. Quer ter saúde, mas quer tomar 2 pets de coca por dia. Não quer fazer um exercício físico, Não quer fazer exercício físico. Olha, Pedro, e para fechar, eu quero contar onde foi que começou. Porque lembra que eu falei do labirinto?
onde foi que as coisas começaram a dar certo. Porque eu falo assim, ó, isso também, vocês já ouviram falar 1000 vezes aí. Clichê. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu, na minha vontade, na minha ousadia, na minha coragem, na minha congruência com as coisas que eu acreditava comigo, né? Eu não sabia fazer muitas coisas, mas eu não desistia. E aquele negócio, então eu persisti muito, eu fui muito persistente com as coisas que eu queria. Salão de beleza, com 23 anos, você perguntou, né? Perguntou. Beleza. Eu voltei, dessa vez que eu vim, fiz o curso em São Paulo, voltei pro Nordeste, montei salão, mas não me acostumei mais lá. Eu vou encurtar a história aqui, porque é pra você entender. Você voltou pro Nordeste? Voltei, fiquei 2 anos lá e depois eu vim de novo. E abriu o salão lá? Lá em casa, na salinha de casa, nós montamos um salão. Depois eu não me acostumei mais lá e vim pro estado de São Paulo. Eu vim pra Praia Grande quando eu vim. Eu vou encurtar porque é uma história bem louca, mas assim, quando eu tinha 23 anos, pra você ter uma ideia, eu já tinha montado o meu primeiro salão. Como que eu montei meu primeiro salão? Isso que eu te falo do foco. Não tinha dinheiro. Cheguei também, foi difícil pra caramba pra conseguir arrumar emprego. A história do salão, dos salões eu conto, um outro podcast eu conto. Se você me convidar, eu te conto, porque assim, é uma história muito legal que incentiva muita gente. Como que eu consegui fazer? Mas eu vou te contar de onde eu já estava com o salão. Com 23 anos eu já tinha salão de beleza. Então assim, o empreendedorismo já estava na veia mesmo. Eu queria empreender de qualquer forma. E eu nunca tive um negócio só. Eu sempre tive coisas paralelos. Eu sempre tive uma coisa e outra. Eu não entendia o que eu fazia, mas era assim, tipo, não colocava os ovos na mesma cesta. Isso eu sempre tive. Isso é coisa de empreendedor, né? Só que era tudo errado. Eu fazia tudo errado. Porque eu não estudava. Porque eu não entendia. Então, eu queria fazer na raça. Eu ia fazendo, dava errado, ganhava dinheiro, perdia dinheiro, ganhava dinheiro, gastava dinheiro. Gastava todo o dinheiro em sapato e bolsa. Sabe coisa de mulher? Então, assim, ganhava muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro na minha vida. Só que, olha só. Aqui, que é uma outra hora que a história vai ficar falando nisso, gente. Eu acho que já passou tá com umas 2 horas. Não, imagina. Que hora que é, Diogão? 21h35. Imagina. Eu falo em quase 10 horas, cara. Pelo amor de Deus. Não esquenta a cabeça, não. Olha só. E aí, eu vim pra cá, pro estado de São Paulo, pro interior de São Paulo, casada, né? E aqui, vou contar rapidamente pro povo entender como que funcionou a minha mudança de chave. Porque eu vivia dentro de um labirinto, perdidinha. Ganha dinheiro, perdendo dinheiro, ganha dinheiro, perdendo dinheiro. A primeira conversa que eu tive, a primeira virada de chave que eu tive foi com uma coach. Você já deve ter ouvido falar, Sandra Bertotti. Sim. Sandra, foi a Sandra. Aqui. A Sandra, que nem faz mais o trabalho que ela estava fazendo, incrível, ela parou, eu acho. Ela chegou no salão, era uma cliente nossa, e ela falou que ela tinha uma sessão de coach, se eu queria fazer uma sessão de coach com ela, eu não sabia nem o que era. E ela falou assim, é umas perguntas e tal. Eu fui no escritório dela, eu vou. E eu fui. Eu já contei isso pra ela, porque eu fui, tipo assim, eu vou ajudar uma amiga, né? As perguntas de coach que ela fez pra mim, aquelas perguntas que naquele tempo era muito, tava no auge, mas eu não sabia nem como funcionava. Eu fiz a primeira sessão, aí eu queria, e fui fazer, e fiz 8 sessões com ela. E eu falei, já tá bom. Agora, deixa eu partir pra outra coisa. E aí eu fui atrás de mentores maiores. Eu me conectei com o Edson Oliveira, porque eu já queria ir para a parte das empresas, porque eu queria entender sobre empresa, eu queria saber como é que funcionavam os negócios. E eu fui fazer uma mentoria com ele. Na época, custava R$9.000 a mentoria com ele. Eram 6 encontros online com ele e um curso para me estudar. E eu comprei, parcelei no cartão, não tinha nem dinheiro, parcelei lá em 10 vezes o negócio e comprei o curso dele. E nessa compra, quando eu comprei o curso, quando chegou para mim o material, eu quis devolver rapidamente, porque eu falei, eu não vou dar conta disso aqui. Tinha mais de 200 aulas de 1h30, de 2 horas, eu falei, eu não vou conseguir. E eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu falei para ele que eu queria devolver. Falei para a secretária, né, que não era com ele que eu falava, e ele mesmo me ligou. Ele falou assim, Lúcia, fulano aqui, minha recepcionista aqui está falando, minha secretária, que você está querendo devolver o curso, porque disse que você não quer fazer e tal. Eu digo, não, eu não quero fazer porque eu não dou conta de fazer isso aí. Ele disse assim, por quê? Eu digo que eu não tenho tempo. Sabe o tempo que nós estávamos falando? Uhum. Ele falou assim, por quê? Como assim? Eu falei assim, ele disse, que hora você... Conta a tua rotina. Aí eu falei, acordo 6 horas da manhã,
preparo o café da manhã pro meu filho era pequeno na época, dou banho, dou comida, levo pra escola, vou pra academia. Naquele tempo eu já fazia academia, porque eu sempre fui de academia. Volto da academia, entro no salão e não tem hora pra sair, porque salão de beleza, 10, 11 horas da noite é dia pra nós. E ele falou assim, então nós vamos mudar um pouquinho sua rotina. Eu falei assim, o que nós vamos fazer? Ele disse assim, você vai acordar 1 hora antes. Eu digo, o quê? Eu digo, não, rapaz, eu já acordo 5 horas da manhã, não. Não, eu já acordava 6 horas. Não tem. Ele disse, não, você vai acordar às 5, Lúcia. Você vai fazer o seguinte, pega a chave, galera, que você está assistindo aí, pega a chave. Você vai fazer isso durante 21 dias. Você vai acordar 5 horas da manhã e vai ler esse livro, que eu não gostava de ler. Imagina, ler pra mim, isso aqui era um negócio, pelo amor de Deus, passa longe. Que letrinha pequena e eu ainda sou meio ceguinha. Eu falei, não quero não. Não, você vai ler. Lúcia, escuta o que eu tô te falando. Se você quiser mudar de vida, ele me desafiou, sabe assim? Em 21 dias, se você não conseguir fazer isso em 21 dias, se você não mudar, eu pego o curso de volta e devolvo dinheiro pra você e ainda te devolvo mais dinheiro. Digo, epa, então tá bom. O livro, o Milagre da Manhã. Ele diz, leia o livro O Milagre da Manhã. Eu digo, tá bom, eu comecei a acordar às 5. Os primeiros 7 dias foi um tormento. Sim. Eu cochilava em cima do livro. Nossa, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E eu não conseguia. E aí eu persistindo. 14 dias eu já estava lendo, eu já estava conseguindo ler. Com 21 dias eu estava um furacão na leitura. Chamei ele, falei assim, eu vou fazer esse negócio. Eu não tinha aberto o curso ainda. Falei assim, quer saber uma coisa? Já sei o que eu vou fazer. Vou acordar 1 hora mais cedo. 4 da manhã. Até hoje, né? 4 horas da manhã. Acorda às 4. Porque eu estudo 2 horas todo dia. Todo dia eu estudo 2 horas. Esses dias agora nós estamos fazendo mudança, não. Eu tô acordando 6 horas da manhã. 5 horas eu acordo, mas assim, é 4 horas da manhã. Sim. E desde essa época, galera, faz uns quase 8 anos. 4 horas da manhã, eu comecei a falar, 1 hora é muito pouco, 2 horas é o suficiente, porque eu criei um ritual. Então, para nós finalizar, eu vou deixar o ritual, eu vou falar o ritual que eu faço, porque assim, isso é poderoso demais. Eu acordo de manhã, eu tenho a primeira coisa, né? Agradecimento. Agradecimento pelo dia, pelo momento. Deus, obrigado por mais um dia, estou aqui. Eu entro com autoridade mesmo, eu faço uma oração poderosa. Oração. Depois eu faço 15 minutos de meditação, de visualização. Eu visualizo meu dia, eu oro, sabe, eu me transporto mesmo, eu fico ali, eu ouço louvor de manhã. Depois eu vou para a leitura e depois eu estudo. Então, assim, eu leio a Bíblia, eu tô lendo o livro, tô acabando, mas eu vou voltar nele de novo. A Bíblia é a história. Então, é a história, é a Bíblia inteira contada. É uma história da Bíblia. Então, assim, mas eu tô sempre lendo um livro. Então, eu leio 3, 4 páginas, dependendo do tempo e do tamanho dos capítulos ali, e depois, aí, ó, até 6 horas da manhã, eu tenho feito isso, tá? Eu oro, eu faço agradecimento, visualização e meditação, e eu leio. E estudo pelo menos uns 40 minutos de algum curso que eu tô fazendo. Agora mesmo eu tô fazendo um curso de marketing. Eu estudo todos os dias alguma coisa. Eu tô o tempo inteiro comprando cursos online e fazendo, sem parar. Eu tenho todo o tempo inteiro, eu não paro de fazer. 6 horas eu paro e vou assistir uma live do Piero Tavolazzi, que é uma ativação espiritual. É uma live poderosa, você aí que tá assistindo, assista. Ele entrega chaves poderosas da espiritualidade. 7 horas, vou pra academia, faço 1 hora de treino, volto às 8, tomo um banho, entro no serviço às 9 e é esse meu dia. De noite, não tem muito segredo. Eu não durmo muito tarde, eu vou dormir 10 e meia, 11 horas da noite, faço a minha oração básica, tomo meu banho e vou dormir. Então, todo o meu ritual é de manhã. Então, assim, o que a gente faz com isso? Prepara o nosso dia. Meu marido também assiste a live do Piero todos os dias. Ele acorda às 6, porque ele assiste todos os dias. Mas, assim, é poderoso você ter um ritual. Sim. Entendeu? Tenha ritual. Tenha ritual. Ritual muda a vida. Eu falei para assim. ele, algum tempo atrás, eu tenho um grupo de desafio que, inclusive, eu quero te desafiar a participar do grupo de 2023. Eu quero colocar só pessoas poderosas dentro do grupo. Uhum. Que é um grupo de boot mesmo, da gente coletivamente ler livros juntos, fazer resenhas juntos. É sensacional. E eu tava falando para ele que eu fiquei um pouco decepcionado, mas assim, é uma decepção passageira, porque é aquilo que a gente tava falando, não dá pra gente, a gente que trabalha com isso fica comovido de falar, eu já pensei em desistir Acho que todo mundo já pensou. Falei, puxa,
deixa quieto isso daí. Mas aí você vê, assim, você escuta depoimentos seus, do outro, você fala, eu não posso parar. Não pode parar. E pra mim, quando você falou aquela frase no começo, que pra mim foi muito poderosa, é proveniente, eu tinha falado sobre a genialidade de algumas pessoas. Eu acredito que, assim, a genialidade, ela vai surgir em você, porque todos temos habilidades e dons dados por Deus. Ela vai surgir da sua insistência. Exatamente. A persistência de procurar em você água mole em pedra dura. Eu vou procurar, bater. É princípio bíblico, analogia de Jesus. Procurar como tesouros escondidos. É isso, né? aí. Então, de tanto eu procurar, eu vou encontrar. Só que quando eu encontro, é um negócio que é tão poderoso que eu não posso desistir. Então não é porque alguém distratou, alguém não deu valor. Eu estava falando com ele, é uma decepção passageira, porque você olha e fala assim, cara, como é que você pode servir uma picanha, uma oportunidade da pessoa comer uma picanha, de estar junto com um grupo que vai te incentivar a acordar cedo, ler o mesmo livro, fazer exercício, e você, tipo, desistir com 3 meses e falar, não quero. Não quero. Perdeu a oportunidade. O bonde passou, o cavalo célebre passou e perdeu a oportunidade. Espero que tenha uma outra oportunidade na vida. Então a gente vai colocar a pessoa que quer. Pessoas que querem. E mais, hein? Uma aqui pra nós fechar, né? Que já tá quase 10 horas da noite aí. Que tudo que nós formos fazer na nossa vida, né? Pra quem tá nos assistindo também, você, Pedro, Diogo, eu, vai ter sempre as pedradas e vai ter sempre as pessoas que não vão gostar, e tá tudo bem. Eu tive muito problema com isso, tá? No começo eu falava, mas será? Mas e o que vão pensar? E o que não vão pensar? E não sei o que. Eu já tive isso, tá? Só que olha, quem nunca? Você não tem que esquentar com nada, cara, sabe? Depois, quando eu comecei a estudar e entender que são os doidos que dominam o mundo, são os loucos. Sim. As pessoas normaisinhas, aquelas pessoas assim, não, mas eu não vou fazer isso aqui, não. Mas o que fulaninho vai pensar? Rapaz, essas pessoas não saem do canto, não. Tem um Entendeu? O Novo Lab, que é um espaço para empreendedores e startups. Ele tem um lema, fica em São Carlos, tem um lema que fica na entrada: gente normal não muda o mundo. Não muda o mundo, não muda mesmo, são todos loucos mesmo que mudam. Então é isso, amigo, é isso. Muito legal. Não é uma pessoa pra gente ter um papo único, né? A gente vai ter que falar outras vezes, até porque eu quero muito que você depois conte a fase você falou a fase difícil, agora quebrou e não sei o quê. Eu quero conversar com você, eu quero que você conte pra gente quais foram as áreas que você estava atuando que quebrou, por que quebrou, então, o que você deixou de fazer, o que aquilo te ensinou. E isso dá muito pra ensinar, tá? Porque Sim. É aquele negócio, né? A pessoa não precisa... Tem muita história, Pedro. Eu acho que nós ia ficar a noite inteira aqui, eu não ia contar essas histórias todas. Mas a gente vai deixar para um próximo, né? Sim, senão fica muito cansativo para as pessoas assistirem 2 horas. Inclusive, vou te lançar um desafio hoje aqui. É a primeira pessoa que o Diogão conhece aí. Eu vou dar a oportunidade pro Diogo fazer uma pergunta. Tá. Porque ele faz algumas perguntas poderosas também. Sim. E depois que ele fizer a pergunta, eu vou lançar um desafio para você. Tá, joia. Vamos embora. Beleza? Manda lá. Pergunta é uma palavra que mexeu muito comigo, que é prosperidade. Muitas pessoas acham que prosperidade é dinheiro. O que é prosperidade para você? Para mim prosperidade é isso que nós estamos vivendo. Eu falo que a prosperidade é a vida, na real. É você viver todos os dias como se fosse o último dia. Hoje, só tenho hoje, como é que eu estou? O meu sentimento, independente do que eu estou fazendo, do que eu sou e do momento que eu estou e do cenário que eu esteja. A verdadeira prosperidade é se sentir filho daquele que criou, acreditando piamente que, olha só, o jogo da vida ele é 100% espiritual e que nós temos que ter essa prosperidade interna, porque nada supera uma felicidade que está dentro de você, de saber que você está vivo e que você pode, e ter liberdade, que aqui no Brasil principalmente, que tem países que a gente não tem, sabe, de andar livre, de ser livre, entendeu? Eu acho que para mim
é liberdade. Prosperidade para mim é liberdade de ser quem nós somos na íntegra. Cabuloso, hein? Poderoso. Eu tenho certeza que quem ouviu esse bate-papo aqui absorveu muita coisa. Você falou uma frase poderosíssima que é: quem ouviu com atenção não será a mesma pessoa depois do que ouviu aqui. Histórias mudam vidas, histórias inspiram pessoas. Assim como você, eu tenho também alguns áudios que eu guardo com muito carinho, de pessoas que toda vez que eu penso em desistir, ou toda vez que eu acho que está difícil demais, eu penso lá atrás. Falei para ele hoje. É isso aí. Eu me lembro dos primeiros treinamentos, 10, 12 anos atrás, que eu dava para empresa, onde eu não ganhava dinheiro. Quando você falou do rapaz, R$1.000. Eu gastava 200 para alugar o projetor, 100 para alugar o microfone, a caixa de som, não sei o que mais, sobrava 400. E hoje você olhar, então quando eu olho para hoje e vejo tudo aquilo que está sendo gasto para ampliação do nosso espaço, que vai ser um espaço de vitória para pessoas serem transformadas lá dentro, eu olho para isso e penso assim, eu olho para trás e falo assim, ixi, hoje tá fácil. É isso mesmo. Hoje tá fácil. Tá muito fácil. Tá fácil de vencer o game, entendeu? Porque é só respirar fundo, olhar para cima, como a Lúcia mencionou perfeitamente, se sentir amado por Deus e o resto a gente isso aí. dá. E a prosperidade, ela tá muito longe de ser dinheiro, viu, Diogo? Dinheiro é simplesmente uma ferramenta só. Não passa disso. É uma ferramenta de apoio que é muito bom ter, muito bom, mas ela só tem uma funcionalidade legal se for para a pessoa que seja verdadeiramente próspera, interno. Entendeu? Dinheiro só funciona para quem é verdadeiramente próspero. Para quem não é, ele é uma desgraça na realidade. Dinheiro na mão de nego próspero, espiritualmente, pessoalmente, emocionalmente, mentalmente, aí sim. Ele triplica, quadriplica, quintuplica. É isso aí. Agora na mão de ganancioso, na mão de hipócrita, dinheiro na mão de pessoa que gosta de ostentar para humilhar o outro, para rebaixar o outro, só vai trazer desgraça na vida da pessoa. É isso aí. Aí é o que exatamente Paulo falou, que o dinheiro para essas pessoas é a raiz de toda sorte de coisas prejudiciais. É isso aí. Com esse texto a gente finaliza esse episódio tão maravilhoso que coroa a nossa semana, né? Sim. É maravilhoso, a gente comenta isso em off, que cada episódio nos traz... A gente teve uma menina que veio aqui que ensina sinais, inglês em sinais. A gente teve um maestro que falou das lições com a professora russa dele. Legal. E o teu veio coroar também com um boom psicológico, né? O Diogo tá bugado ainda, vai ficar bugado uns 40 minutos ainda. Mas a gente vai marcar outros, e o desafio que eu queria lançar para você antes de encerrar aqui o podcast é que, de fato, realmente não é conversa fiada. A terceira temporada, que está bem próxima de começar, deve começar aproximadamente aí no início de fevereiro, quando a gente vence os 32 episódios da segunda temporada. Eu gostaria de convidar você para conduzir alguns podcasts aqui. E a partir da terceira temporada, provavelmente nós teremos 3 posições, onde eu vou ter sempre uma pessoa que vai conduzir, eu vou ser o host da pessoa na terceira temporada, e a gente vai trazer um convidado que os dois vão pensar estrategicamente quem a gente chama. Então não vou ser mais eu que vou pensar só nas coisas, eu quero trazer outras pessoas, eu quero estender a primeira pessoa para vocês convite, porque eu tenho certeza que já é sucesso. Vambora. Beleza? Tamo junto. Topou? Tamo junto. Então, vambora. A gente conversa aí daqui a um tempo aí para marcar uma segunda edição aí do nosso podcast. E mais uma vez agradecer sua presença. Quer falar algumas palavras finais para as pessoas? Eu quero agradecer imensamente a você, falar aqui do seu projeto que é fantástico. Agora nós vamos estar juntos agora em janeiro aí, né, com os negócios aí. E agradecer, eu só tenho a agradecer ao Diogo ali, agradecer a você que está nos ouvindo, a você se ainda estiver na live ou vai ouvir depois, e dizer que eu sou muito grata a Deus por tudo, entendeu? Pelas oportunidades, por ter despertado, que eu falo que eu despertei, eu falo que foi tirada, né, a minha cegueira espiritual, e tamo junto, porque daí vem, deixar aqui minhas redes sociais abertas. Hoje aqui, para quem não me conhece aqui, que eu nem falei, né?
A gente é empresário aqui, você falou no começo, nós temos salões de beleza, temos distribuidora de produtos, e agora, o ano que vem, então, estamos entrando aí forte, agora, se Deus quiser, agora em janeiro, com a escola de oratória, a Vox to You, que é uma franquia de oratória e desenvolvimento humano. Tamo junto aí, no ano que vem vai ter os treinamentos, né? Nós estamos também montando uma escola de desenvolvimento profissional na área da beleza, de especialização. Então, para os cabeleireiros de plantão aí, vai ser top aqui na cidade. Nós estamos entrando com o pé direito. 2023 será um ano, assim, fantástico. Eu já estou falando para vocês, porque eu sei que vai ser isso aqui, para todo mundo e para você que acredita. Independente do governo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Independente de quem vai governar. Quem manda na nossa vida é o Senhor Jesus, é Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo. Então, não se preocupe se o Brasil não ganhar a Copa, não se preocupe com o governo que vai entrar, não se preocupe, porque quem controla a nossa vida é Deus, e é isso aí, galera. É isso aí. Caraca, que poderoso. Chumbou no final aí, pega essa no teu peito aí. Parabéns, foi obrigada, muito legal. Obrigada, viu? Eu fiquei extasiado em vários momentos com você contando, então até peço desculpas que eu fiz poucas perguntas, porque não são todos os dias que a gente tem comentários tão poderosos assim, então a gente tem que deixar fluir mesmo. Obrigada, tá, eu só tenho a agradecer. Combinar o game é ruim. Então deixa fluir. Deixa fluir, é isso aí. Deixa fluir. É o que eu falei, tudo é assim. Exatamente. Tá? Obrigada, galera. Tudo de bom pra vocês. Obrigado, galera do Instagram aqui da Lúcia. Deixa o seu arroba para as pessoas que estão seguindo. Sim, arroba é Lúcia Souza Oficial com 2C no final. Oficial com 2 Cs no final. Isso. É oficial. Maravilha. Então, aqui vai aparecer, então, aqui em cima também, arroba Lúcia Souza Oficial com 2 Cs no final, para você seguir esta potência de mulher empreendedora e também conhecer um pouco dos negócios da família dela. Porque aqui ela foi bastante modesta, viu? Ela tá falando aqui de desenvolvimento, mas ela e o marido, que também eu quero ele aqui, nós vamos quebrar um paradigma dele aqui, hein? Nós vamos. Nós vamos quebrar um paradigma. Vou trazer ele aqui também. Ele vai falar um grande empreendedor também, né, da área da beleza. Nós vamos entrevistar ele aqui também, então já segue eles aí, tá bom? Beleza. E não se esqueça de fazer aquela liçãozinha de casa, de se inscrever aqui no canal da gente, Bcast aqui no YouTube, e também aqui em algum lugar um QR Code. Aponta a câmera do seu celular e vai lá pro nosso Spotify, se você é daqueles que gosta de pôr o fone de ouvido e ficar ouvindo ao longo do dia um papo gostoso, um papo bom como o que foi de hoje. Lúcia, obrigado mais uma vez. Obrigada, tudo de bom. Agradeço a atenção de vocês. Diogão, mais uma vez, tamo junto. Obrigado pela contribuição, pergunta sensacional. Cada dia melhor. Você sabe que um dia você vai sentar nessa cadeira aqui, é você que vai fazer a entrevista. Tá bom, gente? Obrigada, Grande gente. abraço a todos vocês. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Valeu.